com vídeos lindos, lindos. Gente, para quem ainda não viu, que eu acho difícil, vocês estão há mais tempo do que eu, mas para quem ainda não viu, para quem busca esse conteúdo infantil, busque lá, ó, Bruna Kids. E começamos a cantar as suas músicas em casa. E você foi a primeira cantora gospel que chegou na minha vida através do Ministério Infantil. Olha lindo, como que foi. Gente. E depois que eu fui conhecer toda a sua história e todo o seu repertório, que vai muito além disso. Então, mas é um repertório que alegra a minha criança interior. E isso é demais, que é o nosso lado mais puro e mais sensível. Então, parabéns. Eu queria saber se vem mais por aí. Olha, eu fico assim tão grata a Deus de ouvir, porque o Ministério Infantil, na minha vida, nasceu depois dos meus filhos. Eu comecei a cantar muito nova, mas as pessoas perguntavam, e vai ter um projeto infantil? E vai ter... E não ardia no meu coração naquele momento. Quando eu me tornei mãe, eu buscava justamente isso, conteúdos para o meu filho. Sim. Né? Eu sou mãe do Benjamin e da Bela. E eu sempre achei pouco, né? Tanto que eu falo para os meus amigos de ministério, gente, se cada um lançasse um projeto infantil, ainda seria pouco. Tinha que lançar um por ano, porque as crianças, elas consomem muito. Elas estão ali, elas querem ouvir. E elas, assim, quando elas amam mesmo, né? E nasceu de eu procurar, assim, pro meu filho, assim, eu quero fazer algo também para as crianças. E mesmo eu nunca tendo um trabalho infantil antes, só trabalhos adultos, as crianças gostavam de ouvir. Sim. E eu achava isso lindo, que eu cantava canções de coração, de adoração. Sim. E eles, às vezes, não entendiam nem a letra, mas eles estavam cantando. Então eu falava assim, não, eles merecem, assim, um conteúdo que fale a linguagem deles. Sim. Que eles adorem a Deus e saibam o que eles estão falando. E aí nós começamos a procurar isso, e eu quis pedir a Deus algo a mais. Eu não queria apenas as canções, eu queria também os desenhos. E foi um desafio muito grande. Nossa, porque é uma produção tão linda. O clipe, o cenário, as roupas... Tudo tão lindo. Tão fofo, né? Demais. Pensado para eles, algo que chamasse a atenção deles e com muita excelência, sabe? Com muito carinho. E aí nós fizemos os clipes e tem as historinhas, os desenhos. Eu escrevi com base realmente nas coisas do meu filho. Experiência que eu vivi em casa, medo. E ao final de cada episódio a gente volta falando... trazendo para eles na prática como não ter medo, como amar ao próximo. Então foi lindo. E nós fizemos em 2017. E seu filho tá lá do seu ladinho, ele né? Tá Eu, o Henrico, fala, esse aí é o filho dela, não é mamãe. Ai, mas eu acho Deus. que no fundo todos esses são filhos dela. Que lindo, gente. Não deixa de ser, É verdade. Né? Se você pensar. É verdade. Todos os filhos do coração e foi muito gostoso gravar com eles. Nossa, as crianças empolgadas e, sabe, dançavam com alegria. Foi muito bom. E a gente, assim, começou a ouvir muitos testemunhos, Karina, sabe? De tudo que estava acontecendo. De crianças que estavam sendo curadas. Crianças com deficiência que não falavam. E começaram a falar depois de assistir, porque o nosso maior objetivo era que as crianças fossem alcançadas lá na alma, lá no coraçãozinho, no profundo, curadas, sabe? Que as canções realmente enchessem as casas de alegria, da presença de Deus. E foi muito bom. Os próximos a gente já está pensando aí para 2022... já ter novidade para as crianças, se Deus quiser, pelo menos aí umas 3 canções novas. Que bom, a gente tá aqui sedentos por isso. Se Deus quiser. E você foi tocada também, né, pro caminho de Deus, pro caminho de Jesus, na sua infância, né? Sim. Por isso que essa importância, quanto antes, gente, a gente levar a palavra aos nossos filhos, às crianças, mais eles serão tocados, mais eles farão a diferença nesse mundo que está precisando tanto. Como foi a sua história, o seu início? Olha, minha família, meus pais já conheciam o Senhor da adolescência deles, então eu já nasci num lar cristão. E então era a nossa rotina, né? Digo rotina do dia a dia. Estava a escola dominical, aos domingos de manhã, domingo à noite, durante a semana aos cultos. E comecei a conhecer a Deus por causa dos meus pais.
E ainda não sabia, não fazia ideia, ninguém da minha família fazia ideia do que Deus ia fazer na nossa história através do louvor. Então eu ia à minha igreja, visitava algumas igrejas que minha mãe também amava. Os dias que não tinha culto na nossa igreja, a gente ia em outras igrejas visitar. Tamanha era a nossa sede, realmente, sede da minha família, de estar na presença, de buscar, de ir à oração, consagração, sabe? Buscar mesmo a Deus. E minha mãe recebia muitas palavras, muitas profecias de que Deus usaria. Deus vai usar sua filha. Olha, Deus vai usar sua filha. Deus está preparando a sua filha para usá-la. Mas a gente não... Minha mãe não fazia ideia. Ninguém ali tinha ministério de louvor. Minha mãe ensinava o coral das jovens. Meu pai tocava ali a guitarra, mas nada, nunca profissional. Sim. Eu venho de uma família muito humilde. Meu pai pedreiro, minha mãe do lar. Nós morávamos ali, minha infância, a maior parte foi no Morro da Congonha, em Madureira, Rio de Janeiro. Então, o povo carioca que está assistindo, a gente está ouvindo. Um abraço. Ai, meu marido. E de uma origem, assim, muito humilde. Realmente muito difícil. Mas sempre confiando em Deus, sempre crendo que Deus estava no controle. E minha mãe ouvia aquelas palavras e guardava no coração, né? Deus vai usar minha filha. Ela imaginava, ela me contava, que imaginava que eu ia pregar. Ela via as pregadoras e falava assim, minha filha vai pregar. Você já era comunicativa ou você era uma criança mais tímida? Não, engraçado que eu sempre fui tímida em amizade, para fazer amizade. Sim. Para começar até hoje. Eu chego em algum ambiente, eu fico assim, meio... Oi, e assim... meio para trás, enquanto eu não recebo uma oportunidade. Depois, já era. Eu vou embora, eu falo e sempre eu tinha uma professora que falava assim, nossa, a Bruna deve ter nascido assim, oi, gente. Porque ela fala mexendo os braços, eu não consigo ser diferente. Então, depois que eu chegava nos lugares, que eu recebia a Bruna, canta uma música pra gente. Eu poderia estar assim tímida, mas quando eu começava a falar, e aí já era, eu começava a cantar, então isso me ajudava, fechava os olhinhos, então... E eu cantava na igreja já, com os 4 aninhos, mas toda criança canta, não era uma coisa assim que as pessoas olhavam e diziam assim, não, vai seguir, Deus tem isso pra vida dela. Não, ainda não parecia isso. Aí eu cantava na minha igreja, cantava na escola. Com 6, 7 anos, eu comecei a conhecer Deus melhor. É uma fase que a criança pergunta muito e pergunta das coisas de Deus. E eu me lembro que aos 8 eu fui batizada com o Espírito Santo na minha igreja durante um testemunho. Eu me lembro como se fosse hoje. O filho do meu pastor na época estava voltando das drogas. Ele tinha, se desviado. E Deus tinha resgatado ele de volta. Então foi um mover muito grande na igreja. Quando ele entrou na igreja e ele contou o testemunho que estava sendo restaurado, que Deus estava mudando a história dele. Então a igreja inteira se comoveu, chorou, e aquele poder de Deus. E ali eu fui batizada em línguas. E foi ali que eu comecei realmente a conhecer a Deus. Você lembra o que você sentiu nesse momento ou não? Eu lembro de uma alegria invadir meu coração de uma maneira tão grandiosa que eu não tinha sentido isso antes. E ardei meu coração, eu não sabia o que estava sentindo, então eu só fechei os olhos e eu me lembro de começar a falar em outras línguas. Você não estranhou? Assim, estranhei, o que eu tô falando? O que é isso? E eu perguntei à minha mãe, ela estava orando, e eu, o que tá acontecendo? Eu tô falando uns negócios que eu não tô entendendo. E aí ela chorou. E ela, ai, minha filha, você tá sendo batizada. E me abraçou, então foi um mover, e ali começou uma nova caminhada minha, mesmo tão novinha. Realmente a importância, como você está dizendo, cara, de levar as crianças à igreja. Sabe, delas terem... mas eles não estão entendendo. No fundo, eles entendem, sabe? Por mais que a palavra tenha essa linha, mas enquanto eles também estão dentro da igreja e tem alguém cantando e tem alguém falando, eles vão assimilando e eles vão guardando, sabe? Ah, entendi. Então, ela não teve medo por isso. Ah, então foi isso que aconteceu. Então... E muitas vezes estão guardando muito mais que muitos adultos. Porque ele tem essa pureza. Sim. E não tem travas emocionais isso e de vivências que às vezes a gente tem e julga, mas isso eu não concordo. Eles assimilam muito mais fácil, né? E a preocupação deles não existe. Assim, exato. Às vezes a gente entra na igreja com a nossa mente tão preocupada, tão cheia de coisas para resolver, de afazeres, e a gente tá ali para receber.
e acaba não recebendo, porque a gente está preocupado com o que está acontecendo lá fora. Eles não, eles entram ali com a mente, com o coraçãozinho deles livres para receber o que for, sabe? Da parte de Deus e da parte de ensinos de pessoas, porque eles estão com a cabeça livres. E assim, como Deus fala na palavra, nós temos que ser como eles. Não nos preocuparmos. É a nossa mente estar livre, o nosso coração estar livre realmente de preocupações, de medo. Uma pureza realmente de criança, de você entender essa confiança, que Deus... né? Exatamente. Vamos preocupar com o quê? Eu tenho um pai que cuida de mim? Por que eu vou temer o dia de amanhã? Não precisa. Eu sei que alguém está cuidando de mim, eu sei que alguém se importa comigo. E dali eu comecei a cantar em outras igrejas. Os convites surgiram assim: você pode ir na minha igreja? Ah, dona Rosemary, você pode levar ela para cantar? Minha mãe, tá, posso, que dia? E ali começou até uma agenda, né? E com 8 anos eu comecei a cantar em igrejas perto. Daqui a pouco começaram algumas igrejas. Eu me lembro que na minha época a gente comprava aquelas fitas, não era cassete não, era fita pequenininha. Quem tá ouvindo a gente dessa geração não sabe o que é isso, mas era uma fita que você tinha que voltar. Quando embolava, você botava a caneta no meio, né? E ia voltando. E eu ensaiava já hinos de Aline Barros. Eu me lembro de uma canção da Aline Barros que, nossa, ficou marcada na minha vida. E toda vez que eu tô com ela e vou cantar, eu não lembro. Hoje eu lembrei. E aí eu cantava, ensaiei muito essa canção. Cassiane, já que já eram mulheres que já estavam impactando vidas. E elas chegaram na minha vida também impactando. E as pessoas... E era engraçado que eu já cantava música de adulto. Olha. E eram realmente hinos que tocavam a minha vida no profundo, sabe? Eu sentia uma paz, eu não sabia, tinha letras que eu nem sabia o que estava dizendo. E ali eu comecei a viajar e a cantar, e foram tempos onde nós vivemos assim muitas experiências com Deus, de desafios, de fé. Tinha dias que a gente não sabia o que teria para comer no dia seguinte. Quando chovia, por exemplo, meu pai trabalhava por conta própria. Então, se chovia, o trabalho caía porque ele era pedreiro. Então, não vai poder vir trabalhar. Então, às vezes, semanas sem receber. E a gente morava de favor, atrás de uma igreja. E numa casa muito, muito humilde. E eu me lembro que quando eu comecei a falar que um dia eu teria um CD, porque aí começou a nascer no meu coração que eu teria um CD, né? Você compunha? Já tinha vontade? Não, eu tinha vontade, mas ainda só cantava música de outras pessoas. E as pessoas riam e diziam assim: você vai ter um CD? Sabe? E eu me lembro de ouvir conversas de vizinhos com a minha mãe dizendo assim: não fala isso, dona Rosemary, não fala isso pra sua filha, vocês moram aqui nesse buraco. Quem é que vai ver vocês? Não alimenta isso. Pra que dizer pra essa menina que vocês moram aqui nessa favela e alguém... Quem disse pra vocês que vocês vão sair daqui pra cantar pro mundo? E a gente ouvia aquelas conversas dentro do meu coração. Queria nascer, sabe, uma tristeza. E minha mãe dizia assim: não, quem prometeu foi o Senhor. Então, eu me lembro de ter um exemplo de fé muito grande na minha casa. Sabe, da minha mãe, do meu pai, da gente sentar na porta de casa, naquele chão vermelho, assim, e começar a chorar e dizer assim: não, Deus proverá. E no dia seguinte, ter alguém batendo na nossa porta com bolsas de compras e dizer assim: Deus mandou vir aqui trazer para vocês. Olha. E da gente falar assim: meu Deus, como pode? Como que realmente Deus cuida? Sim. Como Deus toca, como Deus fala, como Deus provê. Sempre. Na nossa vida, sabe? De uma maneira linda. E é o mesmo Deus que operava no passado. Ele continua operando hoje, vai continuar operando porque Ele é Deus. Eu me lembro de brinquedos que às vezes eu dizia assim: não tem mais nada aqui de novo para brincar, e de chegar bolsas de doações de brinquedos. Então eu vivi muito assim essa provisão de Deus. Fé. Sair de madrugada para louvar o Senhor nos programas de TV, que tem até hoje nos programas da madrugada, de lugares que às vezes não davam muitas oportunidades para cantores, mas que abriram exceção pra gente que nem tinha CD. Olha. Sabe? E eu chegava naqueles programas da madrugada e alguém dizia: vi sua filha cantando no programa da madrugada. Então Deus foi abrindo as portas, sabe? Os milagres foram acontecendo e foi muito lindo. Essa é a importância, acho, da gente colocar a nossa fé em prática e saber que a fé, né, ela se fortalece nessa constância.
Não nos momentos só que a gente precisa, mas a gente permanecer firme e inconstante, né? Verdade. Às vezes a gente não tem exemplos dentro da nossa própria família ou pais que motivem, mas a gente tem uma Bíblia que tem tantos exemplos de vitória ali, que não são histórias de conto de fada, que são histórias reais, né? Temos tantas promessas ali, então a gente deve se apegar a isso. Verdade. E a gente nunca é decepcionado. Nunca. Pode levar um tempinho mais, um tempinho menos para um tempo para outro, mas a gente nunca será decepcionada. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Ele tem para nós é perfeito. Tá cheio de boas novas. O que falta é realmente nós pararmos e desligarmos as notícias e abrirmos a palavra, que está cheia de notícias maravilhosas do céu. E quando a gente começa a ler, a palavra de Deus, ela é tão viva, ela é tão poderosa, que ela vai nos enchendo de uma força. É tão sobrenatural quando nós começamos a mergulhar, que você começa a imaginar já o que você vai viver. E é impressionante quando você fica Eu tenho tempo... essa sensação. O povo fala que eu corto as pessoas, que me vem na cabeça, eu tenho que falar. Eu já vi que tem gente falando, você corta muitos convidados. Desculpa, gente, é mais forte do que eu, porque é uma troca aqui. Sim, é verdade. Você falou isso de mergulhar, eu me sinto assim quando eu tô lendo a Bíblia, quando eu tô naquele meu momento de devocional. Parece que eu tô mergulhando. Eu tenho essa sensação que eu tô nadando lá dentro, assim, pra onde vai? Eu quero ir mais fundo, mais fundo. E vai enchendo o nosso coração. Ai, como é bom! E aí no meio a gente chora, a gente glorifica, a gente entende, fala, é verdade. Olha, isso é verdade, é assim mesmo. É muito bom. Se as pessoas entendessem como é maravilhoso, e às vezes as pessoas reclamam tanto, murmuram tanto, e eu tô fraco. Mas por que você está fraco? Na maioria das vezes, quando as pessoas estão fracas, é porque elas estão se alimentando de coisas vazias. É igual, eu imagino assim, uma vida me vê que agora um exemplo. Você viver uma vida onde você abre saquinhos de biscoito de vento, e uma vida onde você se alimenta as refeições por dia perfeitamente. Você senta à mesa e você se alimenta. Então aquela pessoa está sempre forte, ela está sempre bem, ela está sempre com as taxas dela em dia, está sempre saudável, está sempre disposta, porque ela senta e se alimenta da maneira saudável. Mas a outra que está sempre comendo dos saquinhos de biscoito de vento, que está sempre comendo as besteiras, né, que a gente chama assim, então sempre, não, tô com dor de cabeça, eu tô cansada. E é assim espiritualmente. Se a gente só se alimenta de coisas fracas, de besteiras, vazias, e que não tem como, você vai viver cansado espiritualmente, qualquer coisa que vem, qualquer problema, você já tá assim, tô desanimado. Você já acorda desanimado, porque você tá precisando de alimento, né? Sim. E às vezes o que eu falo, se a gente ainda não viu nenhum fruto na nossa vida, você falou sobre alimento, que a gente busque inspiração nos frutos de fé de outras pessoas, que são frutos que passaram também pelo seu momento ali de semeadura, para ele poder aparecer. Então, eles estão ali também para nos fortalecer, para nos alimentar, para alimentar a nossa fé. É verdade. Né? Então, às vezes a gente se alimenta de uma pessoa que está falando mal a nosso respeito, que está nos colocando para baixo, nos desmotivando, mas vamos focar para o que é bom, para os bons frutos das outras pessoas, porque assim a gente vai enxergar, nem que sejam os pequenos frutos que a gente já está dando, porque todos nós temos essa possibilidade, essa capacidade, né? Com certeza. Deus tem nos chamado, cada um de nós aqui, sabe? Para vivermos coisas novas e realmente darmos frutos. Imagine se você focasse no que os vizinhos, no que as pessoas estavam falando, tinha né? Ficado lá e estacionado tudo que Deus tinha para minha vida. Sim. Qual foi o momento mais desafiador que você já passou, assim, até hoje, na sua caminhada? Olha, eu vivi grandes momentos desafiadores. Eu digo grandes porque realmente eles tentaram me parar. Eles se levantaram como gigantes, sabe, diante de mim. Mas eu agradeço muito a Deus que esteve comigo e que segurou na minha mão e disse, não, filha, você não vai parar não, você vai continuar porque eu sou contigo. Eu me lembro, um dos momentos foi lá no início, quando não acontecia. Às vezes a gente acha que as coisas têm que acontecer no nosso tempo, do nosso jeito, e não é assim. E eu quero que você que está
nos ouvindo, nos assistindo, entenda que tudo que Deus tem para nós é perfeito, o tempo dele é perfeito. Deus, ele nos prepara para coisas lindas e não dá para ele entregar nas nossas mãos vitórias que nós ainda não estamos prontos para receber. Então, entenda que se está demorando aparentemente para você, Deus está te preparando. Não fique ansioso, porque vai chegar no tempo certo, vai ser perfeito, do jeito perfeito que Deus tem para você. Então eu me lembro de, nesses momentos, de pensar assim, eu não quero mais, tô cansada, é muita humilhação. É muita tristeza. A gente chega para cantar e não dá oportunidade. E pessoas que diziam, não, eu vou gravar você e depois, não vou gravar mais não. Sabe? Foram muitos momentos que, nesse início, que eu disse assim, eu tô muito cansada, é muito triste. E realmente todo o início é desafiador, é difícil. Sim. Então eu pensava em parar por várias vezes eu pensei em desistir. Você se questionava se isso era o caminho, se não era, se você estava enxergando errado? Sim. Porque às vezes a pessoa se questiona e fala, pô, será que Deus está me preparando ou será que o caminho não é esse e eu estou entendendo errado? Né? Muitas vezes. O que me fortalecia para continuar era realmente os sinais que Deus nos dava, porque Deus nos dá sinais. Eram as palavras que vinham da palavra quando a gente abria, né, para ler, como também direcionava, né, de pessoas que vinham, não para, porque Deus está vendo, é isso mesmo, você está no caminho certo. Então Deus sempre envia mensageiros que realmente vêm de Deus para nossa vida. E depois de alguns anos, depois de acho que 5 ou 6 anos de muita humilhação, mas eram muitas dores, nós encontramos, o Senhor abriu a porta da MK Music, que é onde eu estou até hoje, a minha gravadora. Nós lançamos o primeiro CD e ali, depois desse momento, eu vivi o grande desafio da minha vida até hoje, acho que um dos maiores, que foi quando a minha mãe descobriu que estava doente. Então foi assim, foi um misto de emoções. Um milagre muito grande. Nossa, você acabou de gravar um CD e as pessoas dizem assim, meu Deus, como pode? Na época gravar um CD era algo assim, há 20 anos atrás, conseguiu, e tá tocando na rádio. Olha, e tá na televisão. E eu lembro que meu pai me ouvia todo dia, era a mesma música. E ele dizia assim, olha, tá tocando. Vem, corre pra ouvir. Eu assim, pai, a gente já sabe que tá tocando. Aí tocava ele, vem, tá tocando de novo, Bruna, vem ouvir. Aí eu mandava os vizinhos ligar o rádio. Então, foi um momento de festa, de muita alegria. Sim. E as agendas, e viagens, e aquela alegria. Isso foi em abril. E no mesmo ano, em novembro, a minha mãe descobriu um tumor no cérebro. E eu não tinha ideia do que era isso. Na minha cabeça era uma doença que, tudo bem, vai ficar tudo bem. E ela internou em janeiro. Final do ano ela passou em casa e internou, e eu me lembro de todo mundo estar muito tenso e eu não estava entendendo, e que é isso? E ela fez a cirurgia e logo após a cirurgia o Senhor a levou. Ali eu vivi a maior experiência da minha vida. Eu tinha 12 anos, tinha acabado de fazer 12 anos, e com o primeiro CD lançado, e de repente a minha melhor amiga vai embora. Sim. A maior incentivadora do meu ministério, a pessoa que mais sonhou. Meu pai também sonhava, mas eu tinha uma ligação com a minha mãe, era muito grande. E assim, eu digo para as pessoas que era algo assim que chegava a doer, sabe? Aquele amor que doía, porque ela engasgava e eu ficava desesperada, né? Mãe, ela dizia, Bruna, pelo amor de Deus. Então, eu não sabia viver a minha vida sem ela. Eu não dormia fora de casa, porque eu tinha que estar com ela o tempo inteiro. Eu cantava olhando para ela, porque se eu errasse a música, ela já fazia um sinal com os olhos e eu... Então, ela era a minha referência, ela era o meu porto seguro. Eu ainda não conhecia Deus verdadeiramente. Eu tinha 12 anos, eu conhecia Deus, eu vivi experiência, mas olha aqui, mas a minha mãe eu tô vendo. Sim. Então, ela que me ensina a orar, ela que me ensina. Então, quando ela se foi, eu me senti completamente sozinha. Eu me senti assim... desamparada, acabou minha assim, vida. Acabou minha vida, acabou tudo, acabou o ministério, não quero mais cantar. E o inimigo começou a lançar coisas na minha mente que eu digo assim, eu estava entrando numa depressão e não sabia, porque há 20 anos atrás, isso foi um pouco depois, 19 anos atrás,
Não se falava muito, tinha conhecimento da depressão, isso, né? Isso era uma coisa assim, às vezes que as pessoas até pensavam assim, isso é bobeira. Para com bobeira, tá de bobeira, para de bobeira. E eu me lembro que eu tentei, eu morava no 8º andar, e eu chegava perto da janela e eu pensava assim, será que se eu me jogar daqui, meu sofrimento vai acabar? Olha só, isso era coisas realmente do inimigo. Sim. Não era algo que vinha de mim, sabe? Era uma sugestão. Porque o inimigo, ele trabalha com sugestões. Ele está ao nosso derredor e ele sopra. Nossa mente, hoje nós, depois de você vai amadurecendo espiritualmente, você vai entendendo que você repreende essa voz. Ei, tá repreendido. Tá repreendido, Satanás. Que Esse isso? pensamento não é meu, não, Não né? é meu. Sai daqui. E você vê que são coisas como aconteceu até mesmo com Pedro. Pedro, quando chega para Jesus e diz assim, não, Jesus, não faça isso, por que o senhor vai morrer? Ele tinha acabado de falar uma coisa linda e de repente, no mesmo momento, ele diz, não, Jesus, por que o senhor vai morrer? E Jesus vira para Pedro e diz, sai para lá, em nome, Satanás, eu te repreendo. Então, ao mesmo tempo que Pedro vive uma experiência, daqui a pouco ele está vivendo outra, aonde o próprio Jesus diz, não, eu repreendo isso, sai para lá. Então, são sugestões que você pode ser muito de Deus, você é uma pessoa completamente espiritual, mas o inimigo vai sugestionar e você tem que estar pronto para repreender. Dizer assim, não, eu repreendo esse pensamento, eu repreendo, mas na época eu não tinha essa experiência, assim, né, esse amadurecimento, e eu não tinha essa noção. Então, eu ouvia aquelas sugestões, eu dizia, pois é, se eu me jogar daqui, eu olhava, pensava assim, se eu cortar os meus pulsos, olha só, de onde que vinha, sabe? Eu vou acabar com o meu sofrimento. Porque realmente foi um momento onde eu chorava muito. Eu olhava para o meu pai. Via o meu pai completamente triste, sabe? E meu pai só chorava. Minha irmã, de 8 anos, e eu dizia assim, como é que vai ser da nossa vida agora? Estamos sozinhos, sabe? Todo mundo sofrendo, todo mundo sem sofrendo, ninguém para levantar. Acabou a nossa história, acabou tudo que Deus tinha pra gente. As agendas por um período canceladas. E aí, nesse período, eu comecei eu me lembro que eu comecei um distúrbio muito grande emocional, então eu comecei a engordar muito. E as pessoas começaram a cobrar isso. Você tá engordando. Olha, você tá isso. Aí misturava, sabe, as emoções de estar entrando num período de adolescente. Então... Já mexe com a autoestima, né? Nossa, e foi assim... E realmente foi um tempo muito, muito difícil. Isso foi em 2002. Foi um tempo realmente muito, muito difícil para mim. Eu acho que foi um dos anos mais difíceis da minha vida. E como você se levantou? Como foi o momento de Porque superar ao tudo mesmo isso, né? tempo que foi o ano mais difícil, o ano mais desafiador, O que mais te foi o ano fortaleceu. que mais eu conheci a Deus. Como Jó, eu digo que antes eu conhecia a Deus de ouvir falar. Antes eu conhecia o Senhor das pessoas falarem para mim quem Ele era. A partir daquele ano eu comecei a conhecer Deus, quem Ele era verdadeiramente. Foi ali que eu comecei a depender de Deus, sabe, Karina? A mergulhar na palavra e viver esse amor intensamente. Porque eu entrava no meu quarto e eu sempre digo isso, que é importante, os jovens e adolescentes que estão nos ouvindo, Deus nunca nos deixa sozinhos. E eu nunca pensei em abandonar Deus, sabe? Eu nunca pensei... eu tinha um temor tão grande que foi gerado no meu coração durante a minha infância, que eu volto a dizer para as mães, a importância que tem de você apresentar quem é Deus para os seus filhos. Porque quando chegou na minha adolescência, e eu não tinha mais ela ali nesse período, eu tinha um temor tão grande que eu nunca pensei em deixar Deus. Eu não queria... Eu amava Deus, eu estava triste. Eu dizia assim, eu tô muito triste, Deus. Eu não tô entendendo nada. E Deus, Ele é um pai e Ele entende quando nós falamos para Ele assim, olha, eu tô muito chateada. Eu tô muito brava. Eu não tô entendendo nada que o Senhor tá fazendo. Mas eu quero te dizer que eu te amo. E eu continuo confiando. Tá muito difícil, tá doendo. E era o que eu dizia para Deus nas minhas palavras de adolescente. Eu dizia assim, olha, eu tô muito triste com o Senhor, Deus. Porque o Senhor levou minha mãe, minha melhor amiga. Por que o Senhor fez isso? Eu tô sozinha, Deus. Eu dizia para Ele. Mas eu não vou deixar de amar. Não, eu não vou deixar de amar o Senhor. E ali Deus começou a falar comigo. Eu não te deixei sozinho.
eu sou o teu melhor amigo, eu tô aqui contigo. E eu comecei realmente a ouvir a voz do Espírito Santo dentro de mim. E ali foi um período onde eu lia mais, onde eu cantava no meu quarto. E eu comecei a viver experiências novas, de momentos de oração que eu nunca tinha vivido. E realmente a depender desse amor. E é algo que acontece, é sobrenatural. Porque você dizer para uma menina de 12 anos que ela vai começar a conhecer a Deus e que a vida dela vai dar certo em meio ao caos, aos olhos humanos, as pessoas dizem assim, não, vai parar, vai dar tudo errado. Sim. São adolescentes que já estão para muitos, eu e minha irmã estávamos condenadas a viver de mão em mão. Nós não tínhamos, nossa família sempre foi pequena. Então eu tinha poucas tias, algumas que moravam em São Paulo, aqui em São Paulo, que eu sou do Rio, outras que não estavam tão perto. Eu não tinha avós nem por parte de pai, nem por parte de mãe. Eu já não conhecia, eu tinha uma avó de consideração. Então, assim, aos olhos humanos, vão se perder. Acabou, essa família acabou, porque o porto seguro deles foi embora. Sim. Vocês continuavam indo na igreja ou era algo que você buscava mais? Continuamos indo a gente mudou a nossa igreja na época, porque a igreja que a gente frequentava e que nós éramos, que nós amávamos, lembrava muito ela. Sim. Então, nós conversamos com os pastores e nós mudamos a igreja, porque para, sabe, mudar o nosso... Vamos nos levantar. Sim. Então, a gente precisou realmente ir para outro lugar. E para não ter tantas lembranças, e Deus começou a nos levantar. Então, quando as pessoas olhavam e diziam assim, essa família acabou, esse ministério acabou, não tem jeito para essa família, essas meninas vão para o mundo e vão viver de mão em mão, e vão viver assim, cada hora com uma família, porque o pai está ali, coitado. Para muitos, meu pai era um coitado, que estava ali quase em depressão, estava ali sem direção. Mas Deus é lindo, porque Ele olha para nossa vida e pode estar tudo parecendo assim, tá um caos. Aos olhos humanos, as pessoas olharem e dizer assim, não tem jeito para essa família. Não tem jeito para essa vida. Tá destinado, tá condenado a viver uma história de desgraça. E Deus fala assim, não, porque eu tô na história. E se eu estou na história, vai ser diferente. Eu vou levantar, vai viver, vai ter milagre, vai ser usado, vai viver o sobrenatural. Eu vou fazer dali realmente pessoas que vão sair para viver o sobrenatural. E Deus é tremendo, porque Ele faz. Independente dos olhares, independente dos pensamentos, Deus faz além, porque Ele não vê como o homem vê. Independente dos nossos próprios pensamentos, inclusive, né? Independente das nossas emoções, do que a gente está sentindo, Deus ele não trabalha de acordo com as nossas emoções. Se Deus fosse trabalhar assim, misericórdia. Ainda mais nós mulheres, que às vezes acordamos e cheias de fé, cheias de alegria, e tem dia que a gente acorda assim, hoje, Senhor, hoje eu estou assim tão emotiva e sabe? E Deus não trabalha com emoções. Ele é um Deus realmente que olha para o nosso coração. E Ele vê um coração quebrantado, um coração disposto. O seu coração, ele está disposto a servir a Deus? Pode estar tudo difícil, você pode estar cada dia com um sentimento diferente. Tem dia que você está sentindo... Você tem um coração pronto para servir a Deus? Você tem um coração quebrantado? Você ama o Senhor? Se prepare. Fica tranquilo, porque Ele vai fazer na tua história coisas sobrenaturais. E ali Deus começou a nos levantar, Karina. Assim, a gente começou a viver... Volta as agendas, volta tudo. E eu me lembro que nesse período de turbulência, um pouco antes disso, que foram alguns meses, nesse mesmo ano de 2022, eu arrumava muita briga na escola. E eu me lembro que eu estava muito... Por quê? Você tinha um gênio forte? Eu estava muito... Essa revolta toda, ela foi para um lado, né? Sim. E o lado dela foi assim, da revolta. Foi uma... baixinha de 1,50 m. Tipo, não vou ficar de coitadinha, não. Vocês vão ver. Exatamente. Vocês vão ver que eu não sou essa coitada. Isso aí, exatamente. Né? Eu vou provar que eu sei me defender. Então a pessoa me olhava muito. Tá olhando o quê? Exatamente. Você tá olhando? Tô com uma melancia na cabeça? Era uma resposta e a pessoa já me olhava, tipo assim, meu Deus. E eu lembro que eu tinha um professor, um diretor de uma escola que era em Colégio Batista, e ele me chamou, Bruna. Minha filha, você já tem CD lançado, você é uma menina de Deus, você não pode ficar arrumando confusão.
Eu falava assim, mas é... E era mais forte do que eu. E eu me lembro que nessa época também eu fiz um período de uma terapia com uma psicóloga cristã, doutora Elaine Cruz, que marcou a minha história. É uma mulher de Deus. E eu lembro que por causa dela, naquele período, eu pensei assim, um dia eu vou ser psicóloga. E eu ainda tenho esse sonho no meu coração de um dia fazer psicologia. E é algo que eu vou retomar. Eu pensei, aí engravidei da Bela, e aí vou retomar. Porque eu acho lindo, sabe, você unir, né, duas coisas maravilhosas, que é você entender e usar através das ferramentas também de Deus e humanas, enfim. E eu comecei a voltar assim, mas era um momento, e eu sei que muitos jovens e adolescentes que podem estar nos ouvindo, e até mesmo pais, que às vezes não entendem alguns comportamentos dos filhos. É importante você parar para pensar o que está acontecendo, sabe? Olhar para a volta e ver seu filho se aborreceu, aconteceu alguma coisa, algum trauma. Que talvez para você não tenha sido um trauma, mas para aquele adolescente foi um trauma. E você não entende alguns comportamentos, tem algo ali que precisa ser tratado, tem algo ali que precisa ser estudado. E se isso não é estudado, e se isso não é visto a tempo, aquele adolescente se torna um jovem agressivo, um jovem revoltado com a vida, porque ninguém, sabe, parou para olhar e pensar assim, não, peraí, não é apenas uma fase. Tem algo acontecendo, tem algo mais profundo, ele precisa de ajuda. Tá revoltado porque tá triste, porque aconteceu algo que marcou a história dele. Peraí, vamos parar um pouco, porque as pessoas têm essa coisa de, não é esse nome horroroso que deram, né? De aborrecente. Que coisa terrível. Não, peraí. Os nossos adolescentes são homens e mulheres que vão, sabe, trazer um futuro lindo, né? Que vão se tornar grandes homens poderosos em Deus, grandes mulheres de Deus. Então, vamos dar atenção e parar para entender, para chorar junto. Para ouvir o que eles têm para dizer e, se for necessário, procure uma ajuda, sabe? E eu me lembro que quando falaram para mim, eu falei assim, eu não tô maluca, eu não preciso de psicóloga. Eu não tô antigamente maluca. era visto, né, como coisa de pessoa que tá ficando louca. E não era, foi incrível. E realmente foi um tempo... E ali eu comecei a me levantar. E eu me lembro de viver experiências dentro do meu quarto muito lindas. De ver coisas acontecendo realmente. De estar orando e de repente ver um copo sobrenatural. Eu vou fazer dali realmente pessoas que vão sair para viver o sobrenatural. E Deus é tremendo, porque Ele faz. Independente dos olhares, independente dos pensamentos, Deus faz além, porque Ele não vê como o homem vê. Independente dos nossos próprios pensamentos, inclusive, né? Independente das nossas emoções, do que a gente está sentindo, Deus ele não trabalha de acordo com as nossas emoções. Se Deus fosse trabalhar assim, misericórdia. Ainda mais nós mulheres, que às vezes acordamos e cheias de fé, cheias de alegria, e tem dia que a gente acorda assim, hoje, Senhor, hoje eu estou assim tão emotiva aí, sabe? E Deus não trabalha com emoções. Ele é um Deus realmente que olha para o nosso coração. E Ele vê um coração quebrantado, um coração disposto. O seu coração, ele está disposto a servir a Deus? Pode estar tudo difícil, você pode estar cada dia com um sentimento diferente. Tem dia que você está sentindo... Você tem um coração pronto para servir a Deus? Você tem um coração quebrantado? Você ama o Senhor? Se prepare. Fica tranquilo, porque Ele vai fazer na tua história coisas sobrenaturais. E ali Deus começou a nos levantar, Karina. Assim, a gente começou a viver... Volta as agendas, volta tudo. E eu me lembro que nesse período de turbulência, um pouco antes disso, que foram alguns meses, nesse mesmo ano de 2022, eu arrumava muita briga na escola. E eu me lembro que eu estava muito... Por quê? Você tinha um gênio forte? Eu estava muito... Essa revolta toda, ela foi para um lado, né? Sim. E o lado dela foi assim, da revolta. Foi uma... baixinha de 1,50 m. Tipo, não vou ficar de coitadinha, não. Vocês vão ver. Exatamente. Vocês vão ver que eu não sou essa coitada. Isso aí, exatamente. Né? Eu vou provar que eu sei me defender. Então a pessoa me olhava muito. Tá olhando o quê? Exatamente. O que você tá olhando? Tô com uma melancia na cabeça? Era uma resposta e a pessoa já me olhava, tipo assim, meu Deus. E eu lembro que eu tinha um professor, um diretor de uma escola que era em Colégio Batista, e ele me chamou, Bruna. Minha filha, você já tem CD lançado, você é uma menina de Deus.
você não pode ficar arrumando confusão. Eu falava assim, mas E era mais forte do que eu. E eu me lembro que nessa época também eu fiz um período de uma terapia com uma psicóloga cristã, doutora Elaine Cruz, que marcou a minha história. É uma mulher de Deus. E eu lembro que por causa dela, naquele período, eu pensei assim, um dia eu vou ser psicóloga. E eu ainda tenho esse sonho no meu coração de um dia fazer psicologia. E é algo que eu vou retomar. Eu pensei, aí engravidei da Bela. E aí vou retomar. Porque eu acho lindo, sabe, você unir, né, duas coisas maravilhosas, que é você entender e usar através das ferramentas também de Deus e humanas, enfim. E eu comecei a voltar assim, mas era um momento, e eu sei que muitos jovens e adolescentes que podem estar nos ouvindo, e até mesmo pais, que às vezes não entendem alguns comportamentos dos filhos. É importante você parar para pensar o que está acontecendo, sabe? Olhar para a volta e ver seu filho se aborreceu, aconteceu alguma coisa, algum trauma. Talvez para você não tenha sido um trauma, mas para aquele adolescente foi um trauma. E você não entende alguns comportamentos, tem algo ali que precisa ser tratado, tem algo ali que precisa ser estudado, e se isso não é estudado, e se isso não é visto a tempo, aquele adolescente se torna um jovem agressivo, um jovem revoltado com a vida, porque ninguém, sabe, parou para olhar e pensar assim, não, peraí, não é apenas uma fase. Tem algo acontecendo, tem algo mais profundo, ele precisa de ajuda. Tá revoltado porque tá triste, porque aconteceu algo que marcou a história dele. Peraí, vamos parar um pouco, porque as pessoas têm essa coisa de, não é esse nome horroroso que deram, né? De aborrecente. Que coisa terrível. Não, peraí. Os nossos adolescentes são homens e mulheres que vão, sabe, trazer um futuro lindo, né? Que vão se tornar grandes homens poderosos em Deus, grandes mulheres de Deus. Então vamos dar atenção e parar para entender, para chorar junto. Para ouvir o que eles têm para dizer e, se for necessário, procure uma ajuda, sabe? E eu me lembro que quando falaram para mim, eu falei assim, eu não tô maluca, eu não preciso de psicóloga. Eu não tô antigamente maluca. era visto, né, como coisa de pessoa que tá ficando louca. E não era, foi incrível. E realmente foi um tempo... E ali eu comecei a me levantar. E eu me lembro de viver experiências dentro do meu quarto muito lindas. De ver coisas acontecendo realmente. De estar orando e, de repente, ver um copo se tremendo, de ver a mesa tremendo, dizer assim, o que está acontecendo? Eu comecei a viver coisas. Deus começou me deixar viver, me permitiu, sabe? Que eu visse, que eu tivesse sonhos. Eu comecei a ter sonhos. E é lindo quando você começa a ouvir Deus nos seus sonhos e entender o que Ele tem. Eu comecei a receber direcionamento e fui crescendo espiritualmente, foi o que me fortaleceu. E eu me levantei realmente uma nova mulher. Em 2003 eu lancei um CD chamado Siga em Frente. Que idade você tinha, hein? Eu tinha 14. 14 ainda. 12, isso mesmo. Em 2003 eu tinha 14 anos, eu lancei esse trabalho que o nome tinha tudo a ver com a minha história. Siga em frente. Quando as pessoas achavam que tinha acabado, Deus falou assim, não, peraí que eu vou levantar essa família para viver e continuar seguindo, porque a minha mãe foi levada, mas nós estávamos aqui. Então o nosso propósito nessa terra precisava continuar. Nós tínhamos algo de Deus para viver. Se eu tivesse parado, eu não viveria nada do que eu estou vivendo hoje. Imagine, e além de tudo que você vive, o tanto de pessoas que são impactadas pela sua vida, pela vida de todos os seus familiares que também foram tocados, que foram passando isso de pessoa para pessoa. Então a gente sempre tem um propósito, né? Deus nos criou com um propósito aqui nessa terra. Então, às vezes a pessoa, né, se compara tanto com outra, né, falando, poxa, mas eu não vou cantar para multidões, eu não faço diferença nesse mundo, mas como fazemos tanta diferença, podemos, né, impactar tantas vidas, tantas pessoas, né, com o nosso exemplo de fé, com a nossa palavra, com um abraço, com um olhar, com um sorriso. Então, eu acho que sintam-se importantes, todos vocês,
todos vocês têm um lugar importante nesse mundo para Deus. Você foi criado com um propósito para fazer algo. Amém. Então, não se sinta menor do que ninguém. Amém. Todo mundo tem o seu potencial, tem uma habilidade, tem algo que o outro não tem, sua particularidade que é preciosa, né? O meu pastor, quando ele conta que quando ele foi alcançado por Jesus, no apelo, alguém pregou e só ele levantou a mão para aceitar Jesus. Naquela igreja, só ele. E ele fala, foi só a minha vida. Mas não foi só. Olha, né? Daquela vida, talvez aquele pregador foi para casa falando assim, nossa, eu me preparei, eu orei, eu busquei tanto a Deus e uma pessoa se converteu. Se essa pessoa soubesse que aquele que se converteu, aquele único jovem, já levou multidões a encontrarem Jesus por causa daquele dia, daquela pregação que mudou a vida dele. Sim. E depois que eu me tornei mãe de 2, eu sempre digo isso, Karina, eu tenho 2, uma menina e um menino. Eu parei, sabe, e pedi a Deus, Senhor, que eu nunca mais compare a minha história. Porque as redes sociais, elas também trazem isso para a nossa geração. A comparação, que é o que você disse. A comparação é terrível. É terrível porque você acha que se você não tem aquela voz, que se você não tem aqueles seguidores, se você não tem se você não faz aquela viagem, se você é menor, você tem menos valor, você não é tão amado, sabe? É terrível isso. É uma arma usada pelo inimigo nesse momento para trazer essa tristeza, para trazer uma frustração às pessoas que precisam entender quem elas são em Deus, que precisam ser curadas e entender que pai, assim como eu sou mãe, eu entendi o seguinte, tem coisas que o meu filho pede que eu não posso dar a ele. Eu sempre conto isso, eu não me canso de falar isso, porque sempre vai ter alguém para ouvir. Tem coisas que ele pede que eu só posso dar para ele, mas não posso dar para minha filha menor. Tem coisas que a minha filha menor pede que eu vou dar para ela e não vou dar para ele, mas não é porque eu não amo. Eu amo muito, 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 muito os dois. Mas é porque eles são diferentes, eles têm idades diferentes. Sabe, ele tem necessidades diferentes, eles são diferentes. Eles são especiais, os dois são amados, os dois são lindos, eu amo os dois, mas eles vão receber da minha parte coisas diferentes. Então, e vão ser felizes e vão ser completos, sabe? E é assim que eu vejo Deus olhando para nós e dizendo, meu filho, eu te amo tanto, eu também amo muito, tanto o seu próximo, mas eu chamei ele para isso, ela para isso, eu chamei você para isso, e você vai ser feliz e vai cumprir o propósito que eu coloquei na sua vida. Tudo que Deus tem para nós é perfeito, então não se compare, não compare a sua história com ninguém. Não se frustre, Deus tem coisas lindas para você. Enquanto a gente ficar procurando fora, né, procurando nos outros o que vai nos deixar felizes, a gente nunca vai encontrar. Esses dias no shopping, uma pessoa encontrou comigo, eu sou tua seguidora, admiro o seu trabalho, não sei o que, eu quero que você me dê umas dicas que eu tô perdida nos meus negócios, eu não sei se eu posto isso, se eu faço aquilo, como que eu ajo na minha casa, como não sei o que. Daí eu falei, olha, o maior conselho que eu posso te dar é você buscar em Deus o que é o melhor para você. Não adianta eu falar, não adianta, porque você não vai estar feliz, você não vai ter os mesmos resultados que eu tô tendo se você fizer o que eu estou fazendo. Então, por mais que a gente admire, que a gente siga, a gente querer fazer exatamente o que o outro faz, ou ser como aquela pessoa, a gente não vai ter os mesmos resultados, não vai se sentir feliz, não vai estar caminhando de acordo com o propósito que a gente tem que seguir. E eu percebo comigo também no meu dia a dia, que às vezes eu olho um post de outro e falo, poxa, será que seria melhor eu fazer desse jeito? Será que, mas aquela viagem, como você falou, eu não fiz, será que, aquela viagem ia ser melhor do que a que eu fiz? Então, a gente vê tantas possibilidades diante dos nossos olhos nas redes sociais e o que as pessoas postam e falam e tal, que se a gente ficar focado nisso, a gente se desmerece, não vê o nosso real valor e fica perdido. E entristece o coração de Deus. E se perde, fica perdido. Então, nesses momentos, eu falo por experiência própria, o que eu faço? Eu abro a minha Bíblia, eu fecho os olhos, eu me ajoelho, converso com Deus. Deus, o que o Senhor quer para mim? O que eu preciso fazer? Para mim, qual é o caminho? Eu preciso
falar mais, eu preciso falar menos. Eu preciso postar mais, eu preciso postar menos. Eu preciso viajar mais, eu viajar. Para mim, porque e só assim é que eu tenho encontrado essa paz e que as coisas têm prosperado. Então, prosperidade emocional, espiritual, Sim, no exatamente. trabalho, em tudo. Essa é a Você fórmula. começa a se sentir realizada. É. E é o que Deus tem para cada um de nós, sabe? Deus não quer um filho frustrado. Deus não quer alguém sentado e pensando, eu não fui chamada para nada, eu não sei fazer nada, é porque... E, na verdade, não é isso, é porque você está olhando e se comparando. Sim. Então, acho que o maior conselho, o melhor conselho é esse, Karina, é a gente buscar a Deus, buscar o Senhor, Senhor, realmente direção para tudo, nas pequenas decisões, sabe, do nosso dia a dia, das decisões mais importantes, das menores, realmente o que eu posto, Senhor. Isso está se agradando? Tá certo isso? Eu estou postando isso aqui para exaltar o nome do Senhor, porque o meu lado, porque a palavra diz que tudo é vaidade. Ou é porque eu quero aparecer? Sim. Eu me pego e peço muito a Deus, assim, não está repreendido. Quem tem que brilhar é o Senhor, a glória é tua, a honra é tua. Então, todo o sentimento da carne que quiser vir, o Senhor pode matá-lo, pode... E é uma luta, eu digo isso, sabe? E é a minha oração perante o Espírito Santo todos os dias. Senhor, que eu mate a minha carne todo dia, que eu vença essa luta diariamente. Sim. E eu sei que eu vou vencer quando eu estou buscando, quando eu estou orando, quando eu estou adorando, quando eu realmente estou com meu coração cheio da tua presença e a minha mente cheia dos teus pensamentos. Não tem como, não dá tempo do inimigo, ele não encontra a brecha. Então, por mais que eu olhe as redes sociais, eu vou me alegrar. Sim. Olha, fulano, que bênção, oh, glória a Deus, viajou. Acontece, é natural, você se alegra com a vitória do seu próximo, você ora com ele, porque é muito fácil também as pessoas... gente se alegra até quando ninguém curtiu, porque você sabe que você tá... Exatamente. Que se tiver 5 comentários ao invés de 5.000, a gente se alegra porque fala, poxa, isso não me preocupa, porque eu sei que Deus está se agradando. 5 pessoas foram tocadas. Não é? Porque é diferente. A tua visão e o teu foco, eles mudaram. Sim. Você está realmente com o coração tão cheio, você está tão cheio da presença, você está tão transbordando do poder, que as tuas intenções mudaram, o teu foco mudou. Você não está preocupado com o que as pessoas estão falando ao teu respeito. Você está preocupado com o que Deus está pensando a teu respeito. Então, é uma paz, é algo tão profundo que se as pessoas entendessem isso, elas jamais viveriam frustradas, elas jamais viveriam preocupadas com a vida do outro, elas se alegrariam mais, porque é fácil você chorar com os que choram. Porque você coloca um post pedindo oração, o que vai ter de gente orando, o que vai ter... Sabe, o ser humano, ele vai por esse lado, não, tá precisando de mim. Agora, se coloca um post de uma vitória, de um milagre, nem sempre ele vai ser compartilhado como aquele outro de tristeza. Sim, porque a pessoa compara com a própria vida, ela vai na história da comparação. Exatamente, e ela tem dificuldade de se alegrar com a vitória. Quando nós temos que realmente olhar e celebrar e falar assim, nossa, Karina, sua conquista, que coisa linda. Parabéns, louvado seja o Senhor que você e que isso seja sincero. A palavra de Deus nos chama para viver algo sincero, genuíno como criança. Criança, quando fala as coisas, eles não mentem, sabe? Eles não... Se eles ficam tristes, eles ficam tristes, eles não mentem. Então, celebrar, eu vejo o meu filho jogando bola, e eu fico impressionada como as crianças também nos ensinam. E aí o time dele tá lá jogando e daqui a pouco um dos amiguinhos fazem um gol do mesmo time, tá? E ele sai comemorando. E ele chega no amigo e ele abraça. Tipo assim, olha pra ele. Tipo, e os outros também. Eu acho tão incrível isso. Porque eles poderiam pensar assim, não fui eu que fiz o gol, né? Mas valeu, não foi eu, mas parabéns. Não, eles se jogam no chão e abraçam um amigo, e levantam um amigo. E eu fiquei olhando outro dia, eu falei assim, meu Deus, eles estão se alegrando porque eles estão no mesmo time. Eles estão jogando em prol da vitória para aquele time. Nós fazemos parte, Karina, do mesmo time. Então, todo gol que é feito, toda palavra que é lançada, multidões são alcançadas, foi através de um amigo teu, foi através de um servo do Senhor, que é teu irmão em Cristo.
Louvado seja o nome do Senhor. Sim. Olha lá, fulano tá falando lá nos Estados Unidos, tá falando pro mundo ouvir. Meu Deus, olha que golaço que ele tá fazendo. Olha quantas vidas não estão ouvindo. Então, eu chego a me arrepiar, porque realmente a gente está jogando no mesmo time. Sim. Então, a gente tem que se alegrar com a vitória, tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. É o time de Jesus, a glória é dele, a honra é dele. Então, quando a gente entende que não é sobre nós, que não é para nós, é para o reino, Sim. a nossa realização, ela vem. Ela é completa. Ai, que lindo, não. Gente, eu já vi a gente no estádio de futebol até agora. Eu vou te falar que foi algo que veio para esse momento. Eu nunca tinha... Eu já tinha parado para ver essa alegria, mas essa comparação, ela, assim, essa revelação de Deus, assim, para nossa... Vem agora. Nasceu aqui. Mas é isso mesmo, eu falo que a gente torce, essa torcida pelo outro, pela glória do outro, né? Pela realização de quem tá ali na fé, é mais forte do que a gente. Exatamente. Porque a gente se coloca naquela posição, é uma força. Por isso que é tão importante, né? A gente fala da comunidade, a gente se sente numa comunidade, porque é uma soma, é uma torcida mútua. Exatamente, né? E assim que tem que ser, todos trabalhando juntos e vivendo. E nas realizações pessoais, o Senhor vai fazer. Sim. Você pode se alegrar com o próximo, com o seu irmão e dizer assim, um dia vai chegar. Oh, glória a Deus, esse sonho, o meu vai se realizar também. Ó, se prepara para celebrar minha vitória também. Se prepara porque um dia eu vou fazer um gol também. Sim. Sabe? Sim. Vai chegar o tempo. É mudar a forma de pensamento, né? Ao invés de falar, poxa, chegou para ele, não chegou para mim, é pensar, vai chegar, a minha hora vai chegar. Os pensamentos de Deus para nós, sabe? Senhor, eu quero os teus pensamentos, as tuas intenções, porque aí não há lugar para os meus, só para os teus. Sim. Porque tudo que há de bom em mim não vem de mim, não tem nada de bom, Senhor. Tudo que há de bom em mim vem do Senhor. Então me encha do Senhor, dos teus pensamentos, das tuas intenções, repreenda toda intenção errada, me encha dos teus sentimentos, sabe? Os sentimentos do Senhor, mansidão, amor, compaixão, e por aí vai. E aí ele vai nos transformando, exatamente, né? Não que a gente não vai passar por obstáculos, a gente sempre vai passar, mas vai se tornando cada vez menos pesado, né? Mais leve a vida, com mais paz, com mais harmonia, né? Eu falo, o fardo pode ser muito mais pesado para quem tá olhando de fora, mas a gente carrega mais fácil, assim. Gente, às vezes tem gente carregando uma folhinha desse tamanho, assim, ai, que peso. Tá faltando entregar, deixar Deus agir, deixar Deus transformar. Exatamente, né? Tá faltando mudar realmente a lente aí que você tá olhando, muda a tua lente, foca... Faz essa transformação, pede ao Senhor. E talvez pessoas estão nos assistindo e nos ouvindo e pensam assim, Bruna, cá, como é que eu faço pra... Eu não sei. Por onde começar, né? Entra agora, quando terminar de ouvir, você vai entrar no seu quarto, fechar a porta, se ajoelhar e vai pedir, Deus, me ajuda a te buscar mais. Sim. Quando nós começamos a dar prioridade às coisas de Deus e mostrar para o Senhor que Ele é a nossa prioridade, tudo é transformado. Então, vai buscar, eu não tenho muito tempo. Não, tem sim, porque você tem tempo para fazer tanta coisa. Sim, eu busquei, sabe? Eu comecei assim, exatamente. Eu não tinha uma igreja que eu me identificasse, que eu ia. Eu não tinha uma Bíblia de papel, assim, que eu tinha o hábito de abrir. Ela estava lá um tempão que eu tinha recebido, nunca tinha aberto. Eu olhava no aplicativo só do Instagram, de vez em quando, o aplicativo da Bíblia. E foi assim, buscando de madrugada. Assim, eu perdi o sono. Não é... Durante o dia, se eu pensasse, eu não teria tempo. Eu me ajoelhava de madrugada e aquela sensação e aquela conexão passou a ser tão forte que eu não queria nem mais dormir, gente. Eu não queria dormir. Eu falo, não preciso dormir. Me deixa acordada que eu quero mais, quero mais. Isso sem igreja, sem a imposição, tem que ir. Hoje em dia eu vou porque é maravilhoso, é um complemento. Sim. E eu fui sentindo essa necessidade. Sim. Mas a prioridade foi aquela minha conexão, a entrega. Isso aí. E o joelho ali, que até adormecia, a perna formigava, mas eu ficava lá, porque até tem hora que a perna, a gente muda até a posição do joelho, porque vai doendo. Gente, eu juro pra vocês, eu nunca tinha contado isso pra ninguém. Eu cheguei, eu tinha marca roxa aqui, de tanto ficar assim, ó. Assim.
Eu fiquei tanto tempo, tantas horas ajoelhada e com a mão aqui, que eu fiquei com dois roxos aqui na minha perna. Deus. E daí eu olhava para aquilo, eu achava até bonito. Eu falei, ai, que me lembrava de orar mais. Ninguém nunca contei, nem mostrei. Não pode sair esse roxo. Peraí, vamos lá para eu orar Vamos mais. lá, tá faltando. E foi assim, as pessoas falam, mas como? Ah, eu queria ter essa fé, eu queria... É isso, essa entrega, essa busca. E Amém. Deus vai mostrando Oh, e vai confirmando, e vai Sim. mostrando e confirmando, mostrando e confirmando. E quanto mais você quer, mais ele vem. Mais eu tenho pra te dar, mais eu tenho pra te mostrar. Sim. É lindo, gente. E depois chega uma hora que ele também fala, agora eu não vou dar tanta demonstração, vamos ver se você permanece. Daí é assim, mas daí como eu já estava lendo a palavra e entendi que isso ia acontecer, e as pessoas falavam também, olha, quando ele ficar em silêncio, ele também está trabalhando. É verdade. Não se preocupa, não é porque ele não está mandando mensagem, você não está arrepiando, não está sentindo nada, que ele não está, e ele está. E sim, e daí ele vem e fala, ó, você confiou, hein? Ó, agora eu vou te dar mais uma demonstração. E é assim, né? Essa vida com Deus é incrível, é maravilhosa. Não é? As pessoas falam que a gente fica exagerada, né? Que só fala nisso, que não sei o que. Gente, não tem como. Não tem como. Se as pessoas entendessem que o quão maravilhoso quão poderoso e realmente que nós não somos daqui, porque as pessoas acham que é algo assim, é um conto, né? Ah, é tão lindo, tá ali naquela história da Bíblia antiga. Mas não é vivo, é poderoso. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e breve voltará para buscar a sua igreja. Sim. Se as pessoas entendessem que ele quer falar conosco enquanto nós estamos aqui, viver coisas, a palavra dele nos diz que nós viveríamos e veríamos coisas maiores. Uhum. E essa semana eu estava me perguntando, foi até uma das palavras que a minha pastora deu, algo importante que você falou, cara, da igreja. Deus, ele nos encontra onde nós estamos. Mas a importância também de depois nós estarmos firmados numa casa. Uhum. De ter um pastor, de ter a quem nos reportar, a quem chamar, a quem pedir socorro e pedir assim, não, peraí, agora eu tô precisando de um auxílio aqui, tô com uma dúvida. Uhum. Deus, ele é o nosso professor número 1. Mas ele capacita homens para estarem ao nosso lado e nos ajudando, os profetas, né, do Senhor. Tem gente que fala, não precisa de ninguém, mas essas pessoas estão sendo capacitadas para isso. Exatamente. Para nos fortalecer. Você tem que ter alguém perto de você, não dá para andar só. Se você está só agora, o Senhor é teu melhor amigo, ele está contigo em todo o tempo, mas ele vai enviar, sabe? E nós precisamos estar firmados em uma igreja. A importância, sabe, de ter o meu pastor Marco Antônio Peixoto. Sei que a pastora Aline esteve aqui também. Eu sou da mesma igreja. E então, a pastora estava falando esses dias, eu amo poder estar na minha igreja e ouvir, ser direcionada, ouvir as palavras desse, meu Deus, que tremendo. Como eu estou aprendendo. E ela falou sobre isso. Tá faltando a gente viver os milagres. O que está acontecendo? Uhum. Sabe, realmente eu me pergunto, Senhor, eu quero viver o que a tua palavra diz, que nós viveríamos e veríamos coisas maiores. O Senhor fez morto ressuscitar e ainda faz. É cego enxergar, é paralítico andar. Então, se são coisas maiores, meu Deus, nos deixe viver de novo esses milagres por onde nós passarmos. De ver o sobrenatural, de ver o extraordinário, nos ajude a entender o que falta. Uhum. E realmente, eu começo a entender que algumas coisas, uma das principais qual o tempo que eu tenho dado de busca, sabe? Eu tenho buscado para viver isso. Não adianta eu buscar pela metade, não adianta eu botar os sentimentos de Deus como os sentimentos da terra juntos, sabe? Se eu tenho dúvida, se eu tenho medo, se eu tenho insegurança, se não são coisas que vêm de vez em quando, se elas vivem dentro de mim, a fé não vai habitar, ela vai ficar do lado de fora. Se eu vivo um tempo onde eu não tenho paz com meu irmão, onde lá no meu coração tem uma inveja, ou tem por mais que a pessoa não pense, eu tenho uma falsidade, ou eu tenho alguém que eu digo assim, não quero nem ver. Não, peraí, então você não vai viver o extraordinário, porque tá competindo com as coisas de Deus, a gente tem que lançar fora. E sabe, fazer aquela autoanálise e perguntar assim, o que tá em mim? Não, eu ando... tô duvidando. Não, Senhor, tira os sentimentos errados. Sim. Dúvida, medo, insegurança, sabe? Preocupações, ansiedade. Sim. E me ajude a viver o sobrenatural.
Eu tenho pedido isso a Deus, Karina, há um tempo de sobrenatural. Um tempo onde eu realmente saio. É o que você tá falando. As pessoas vão dizer, tá exagerando? Não, tô exagerando porque eu não sou daqui. Nós não somos daqui. Nós vivemos aqui, mas nós somos completamente espiritual, sabe? Espirituais, a gente vive aqui nessa terra cheios do Espírito Santo. Então, aonde a gente passar, tem que ter gente falando assim, nossa, tô arrepiado, você chegou? Nossa, que as pessoas costumam dizer, que energia é essa? Não, não é energia, não, é o Espírito Santo. Sim. Nossa, você começou a falar, eu comecei a chorar, o que eu tô sentindo? Nossa, eu fui curada agora, eu tava sentindo uma dor aqui, não tô sentindo mais. Sabe, esse mover do Espírito, esse grande avivamento que eu creio que vem para esses dias, sabe? De pessoas, Karina, que vão se envolver, assim como você, que está se envolvendo de uma maneira tão linda, sabe? De um amor tão profundo com Deus, de um desejo de viver o mais e de fazer mais pela obra de Deus, que você vai incentivar e gerar no coração de pessoas que estão na igreja há 50 anos e que estão ali completamente, assim, estacionados e que vão olhar para você e dizer assim, meu Deus, que é isso? É o furacão do céu. Que é isso que ela tá falando? Eu quero viver de novo essa paixão que ela tá vivendo, essa intensidade que ela tá vivendo. Sabe, é esse avivamento onde Deus tá chamando, Deus tá... E aqueles que estão ouvindo, que estão se colocando à disposição. Nós temos defeitos, cara. Nós somos imperfeitos. Isso só vai mudar quando Jesus voltar. Sim. Mas nós estamos lutando todo dia contra a imperfeição. Todo dia a gente diz assim, ai meu Deus, muda esse meu jeito. Tem dia que eu falo assim, meu Deus, eu tô muito chata hoje. Me repreenda essa chatice. Ao invés da gente se entregar para os nossos defeitos, Deus, e se abater, é se levantar. Eu me levanto, em nome de Jesus. Não sei o que é, se são os hormônios, ou se eu não sei o que é, Senhor, mas não, eu tenho que ser uma pessoa agradável. Eu quero ser uma pessoa feliz, bom ânimo. A palavra diz tem de bom ânimo. Eu quero impactar por onde eu passar. Eu quero brilhar a glória de Deus. Eu quero influenciar. E eu quero viver milagres. Então é isso. É um tempo onde os jovens, adolescentes, vão mergulhar em meio a um tempo tão difícil. Em meio a um tempo onde muitos aí fora, e até mesmo alguns, infelizmente, dentro da igreja, estão vivendo superficial. Há uma geração dizendo, não, eu quero mais. Eu quero mais, eu vou me entregar completamente. É só entregar a gente, que ele entrega pra gente. Exato. Volta! Entrega logo! Mergulha, vai! Não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo, o receio paralisar. Não deixe nenhum pensamento negativo, nem ninguém te colocando pra baixo te paralisar. Né? Vai sem medo, entrega, porque ele quer o melhor. Ele vai transformar. E ele deseja nos ouvir. Ele tá pedindo, ele tá esperando. Como um pai que quer ter relacionamento com um filho. O Senhor tá te esperando para ouvir a tua voz, para falar contigo, sabe? Para te revelar coisas inacreditáveis, sabe? Deus quer te revelar o sobrenatural. Deus quer te levar a viver um tempo novo, realmente onde os jovens sonharão, sabe? E os velhos terão visões. É o que a palavra nos diz, é um tempo de nós realmente vivermos em meio a tantas notícias de desgraça. Há um povo que está firmado na rocha. Há um povo que está com o coração cheio de esperança, cheio de expectativa para o novo de Deus. E nos alegramos quando as notícias... Como assim, Bruna? Notícias ruins e você se alegra? Sim, porque está perto da volta do meu Pai. Jesus está voltando. E Ele não disse que seria fácil. Realmente, quando a palavra nos diz sobre o final de tudo, tá lá, gente, tá escrito. Alegre-se, porque está perto a tua redenção. Então, eu me alegro sim, porque eu sei que o Senhor estará cuidando daqueles que o temem, daqueles que o amam, daqueles que buscam a Ele. E eu sei que enquanto Ele nos sustenta, Ele também está dizendo, fica firme, eu tô voltando. Falta pouco. Tá vendo isso? Tá vendo a fome? Tá vendo as doenças? Tá vendo os terremotos? Tá vendo aí essa guerra? Tá vendo tudo isso? É porque eu estou voltando. Então meu coração se enche de expectativa para conhecer meu Jesus, para encontrar com Ele e para sermos levados desse mundo para um lugar que Ele preparou para nós. Então se alegre
E busca enquanto você tá aqui. Porque, não, tem gente que também pensa assim, Karina, não, vou ter uma vida plena, então só no céu. Sim, então aqui eu vou sofrer, vou só chorar e lá no céu eu vou ser feliz. Não, ei, quando querido. chegar a minha hora, ele vai me levar e daí eu vou para os braços do Pai. E aí eu vou ser uma pessoa feliz, aí eu vou ter ânimo e não. Deus nos chama para esse tempo, Ele quer te fazer feliz nesse tempo, Ele quer te fazer completo, Ele quer encher a tua casa de paz, Ele quer que você viva coisas novas aqui, nessa terra, que você possa impactar não só, aí você me disse, se você impactar o teu bairro, se você impactar uma vida, você já está cumprindo o propósito. Se alegre no Senhor. Eu falo, as minhas funcionárias me impactaram tanto na minha caminhada cristã, porque elas já eram cristãs muito mais tempo que eu. Que se elas soubessem, imaginassem o como elas me impactaram e ainda tem essa influência, sabe? Pela vida delas, pelo testemunho delas, por tudo que elas me indicam, por vídeos que às vezes elas me mostram. E olha, e através de mim, que tem muito mais seguidores, mais pessoas que me ouvem, elas são responsáveis por isso. Coisa linda. Então, ela poderia pensar, poxa, eu nem tem Instagram, não tem... Então, não se importem com isso, não se importem com números, com redes sociais. Se importem porque pela pessoa que vocês estão sendo, que vocês estão fazendo no seu dia a dia, ali na sua casa, ali na esquina, no ponto de ônibus. Você pode fazer a diferença nesse mundo. Você tem o poder para fazer a diferença nesse mundo. Amém. Aproveitem disso, usem esse poder dado por Deus. Você nasceu para ser sal e nasceu para ser luz. Como a palavra de Deus diz, o sal é tão tremendo isso que o sal é para dar um sabor, né? Ele tá ali para aquela comida que vem do céu. Para aquela comida que vem... chegou! Ai, meu Deus! Já trocou de roupa Ele já trocou de roupa, Temos visita aqui, gente! Ai, meu Deus! Ai, eu tô emocionada, gente! Coisa linda, Jesus! Quer entrar já? Daqui a pouquinho, pera um pouquinho, meu anjo meu lindo! Deus. Coisa linda, né? Ai, gente, eu fiquei Nossos filhos dão sabor pra nossa vida também, não dão? É verdade, é verdade. Eles realmente mudam, né? A nossa... É muito bom. Então, para isso que o Senhor nos chamou, para sermos sal e você temperar, sabe? Não ser aquele tempero, aquela comida sem graça, mas você tá ali para dar todo o toque. E a luz, ninguém coloca, como a palavra diz, uma candeia, né? Uma lâmpada debaixo da cama. Ela foi feita para ficar no alto, para brilhar. Então, não esconda a luz do Senhor que há na sua vida, sabe? Não se feche, não guarde só para você, porque é egoísmo, sabe? A gente saber que tem um Deus tão maravilhoso, que nos dá uma vida tão linda, assim, com Ele. Não estou falando sem problemas, nem sem dificuldades, a gente vive lutas, tá? Cá, todos nós aqui vivemos lutas e tem umas que nós paramos para contar. Sim. Você vai dizer assim, meu Deus, essa luta é pesada. Sim. Mas estamos sorrindo por quê? Porque nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos em quem nós estamos confiando. Sim. Então, coloque essa luz para brilhar aí. Mostra, sabe, por onde você passar, que você tem um Redentor, que Ele te chamou, que Ele te escolheu e que não é só para você. O Senhor tem coisas lindas para fazer à tua volta também, em nome de Jesus. Aliás, a gente estava falando de casa e, né, do sal, né? Do sal que dá sabor para as nossas vidas, dos nossos filhos. Mas eu queria saber como você encontrou o seu marido, que através dele vieram os seus filhos e a sua família, né? Como que foi esse encontro? Mandar um beijo pro meu digníssimo. A gente gosta de saber, porque tem muitas pessoas que ainda não têm, né? Sim. O seu parceiro de vida, né? Ainda não se casaram e procuram, né? Sim. Inspirações. Eu falo nos eventos e até mesmo para jovens, às vezes a gente dá palestra ou uma congregação pequena, na época, eu fazia parte do ministério da DEVEC e era uma igreja do ministério menor. E ele entrou na igreja e eu me lembro que quando ele entrou na igreja, eu olhei para ele e eu disse assim, ele entrando assim, eu virei para trás e falei assim, nossa, eu vou casar com ele. Oh. E não foi aquela emoção de adolescente, não. Sim. Foi algo dentro do meu coração. E eu falei assim, gente, eu não sei nem quem é. Eu me apaixonei por ele.
Ali eu me apaixonei por ele. E começamos a conversar. E ele também? Também. Ele diz que ele me olhou e já sabia. E pensou também a mesma coisa. E eu fiz uma listinha pra Deus também. Eu tinha uma lista, eu tô pra achar essa lista, que eu já olhei tudo e eu tenho certeza que eu guardei esse papel. Jura? E quando eu achar, eu vou tirar uma foto, eu vou postar. E tá escrito assim, Senhor, que ele seja, eu vou colocando, né? Branquinho do cabelo preto, olha só. Você já tinha as características físicas, olha. que ele gosta de arrepiar o cabelo. Na época era o máximo arrepiar o cabelo com gel. Olha. E que ele seja um bom filho, trabalhador. Eu quero que ele seja calmo, porque eu sou mais agitada, assim, paciente. Eu fui escrevendo tudo. É uma listinha grande, sabe? Eu queria que ele tocasse teclado ou violão. Pra acompanhar você. Eu pensava isso. Ou produtor musical. Era um dos três, tá? Eu coloquei. E era isso, uma listinha assim, que ele ame a Deus. Tarará, pará. Quando eu conheci o Bruno, fisicamente ele tinha todas as características que eu tinha orado. Sim. Ele era calmo, ele era manso. Eu falei, não, vou conhecer a mãe dele, né? Porque aí com a mãe dele eu vou saber se é verdade, né? O vai que tem por trás não é disso. Tão calmo. Ih, a mãe, minha sogra, eu chamo ela de tia, porque tia Raquel, um beijo, tia Raquel, porque eu conheci, eu tinha 16 anos, então era uma menina. E ela falava muito bem, Bruno muito carinhoso com a avó apaixonada por ele. A vozinha dele tá lá, firme e forte, cheia de saúde, 94 anos. Olha, e ali, eu comecei a ver se ele tem outras características da minha lista. Uau, e a gente conversando. A gente passou uns 2 meses, 1 mês e pouco, 2 meses, só como amigos, conversando. Porque tudo começa com amizade. Você não precisa sair correndo pra... não existe isso. É amizade, oração. Você que é um jovem temente a Deus, um adolescente que ama a Deus... Lembre-se que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Lembre-se, adolescente, você não precisa ter pressa. Vai chegar o tempo certo. Então, não se preocupa, não. Quando Deus, ele sabe, você deixa ele no controle, ele faz. Então, fique em paz. Ouça esses conselhos de quem está casada e muito bem casada, de uma jovem adulta, mulher de Deus, de que foi uma jovem que às vezes você pensa, ela já é uma adulta. Mas eu fui uma adolescente. Então, fica tranquila que vai chegar. E aí começamos a conversar. E ele foi parar lá nessa igreja porque ele tinha acabado de perder o pai dele. Então, ele estava buscando, sabe, de novo direcionamento. Ele estava muito triste. E ali nós começamos a conversar. 2 meses conversando. E aí eu me lembro que ele falou assim, falando dele, né? Eu toco teclado, violão, bateria, guitarra, baixo. Nossa, você foi salticando assim, nessa lista aí. E ele toca tudo. E eu também sou produtor musical. Aí veio tudo que eu pedi. Falei, nossa, Deus trouxe o pacote completo, porque é assim que Deus faz. E eu comecei a namorar com ele. 1 ano e 8 meses nós namoramos. Aí com 1 ano de namoro nós ficamos noivos. E depois de 8 meses, então no total de 1 ano e 8 meses entre namoro e noivado, estávamos nos casando. Nós vamos completar 14 anos de casados. Olha, gente! 14 anos de casados. É um bom exemplo pra gente seguir, se inspirar, primeiro né? namorado, foi realmente meu primeiro namorado. Eu digo assim, como vale a pena? Vale a pena, não tenha pressa, adolescente, não vá na onda desse mundo. E outra coisa, não se vista, a não ser que me vestir indecente para mostrar algo para alguém. Não. Porque você só vai atrair olhares de quem não presta. Assim, eu digo não presta, não é porque é uma pessoa ruim, não. Mas naquele momento tá precisando realmente ser moldado o caráter, tá? Todos são filhos de Deus, o Senhor ama todos, mas existem alguns que estão precisando realmente de uma mudança, de uma transformação, e que não vai ser bênção na tua vida. Porque vai trazer aí problemas, vai te trazer dor de cabeça, vai ser um relacionamento infeliz, porque o caráter tem que ser transformado. Então, quando você se veste de uma forma decente, quando você não está preocupado com isso, você vai atrair olhares de homens que realmente buscam o mesmo objetivo que você, o mesmo propósito, de constituir família, sabe? De ter um relacionamento para a vida toda. O Senhor quer isso para você, uma bênção linda para a tua... Deus quer que você tenha família assim, que você tenha filhos, que você seja feliz. Deus está sonhando isso para você, então não se apresse. A palavra de Deus diz que a bênção, ela tomada por antecipação, ela se torna maldição. Então, às vezes, Deus tem algo lindo para você, que você quer tão agora que
não vai ser bênção. Então, adolescentes, vivam o momento de comer pipoca, até de madrugada com as amigas, vendo filme romântico. Sabe, curtam, você não tem preocupação, a tua preocupação é estudar, sabe? Curtam porque vai acabar. Escutem o que eu tô dizendo. Esse tempo de você comer pipoca até de madrugada, e rir, fazer planos com as suas amigas, de não ter responsabilidades mais sérias, esse tempo vai passar, você vai chegar a um tempo onde você vai ter que tomar decisões sérias, onde você vai ser a dona do seu lar, sabe? E você não vai ter mais a mamãe ali para te ajudar, assim, o tempo todo. Então, curta, viva esse momento tão gostoso da adolescência. Não deixe o mundo te tirar isso, não tenha pressa. Há um tempo para todas as coisas. Deus vai te apresentar a pessoa certa. Você também, meninos. E o mundo tá dizendo para eles, cara, que eles são o cara, né? Se eles conquistarem uma mulher por dia, ou se numa noite eles conquistarem várias. Você vai ser o cara se você conquistar a mesma mulher todos os dias da sua vida, porque esse é um grande desafio. Conquistar a mesma mulher todos os dias, sabe? Então é isso. Deus tem uma família linda para você. Os adolescentes principalmente, a gente vê até muitos adultos hoje em dia desesperados, né? Naquela ânsia. Com medo de ficar sozinho. Com medo de ficar sozinho, naquela ânsia de procurar alguém e se frustrando a cada dia mais, né? Então, essa paciência e esse esperar é muito importante. A gente não deixar que essa ansiedade tome conta e vá à frente do que Deus tem pra gente. E Deus está preparando, vai ser lindo. Gente, esperem, porque confia. só assim vocês vão ter a sensibilidade até para reconhecer quem é a pessoa certa para sua vida. Isso aí. Sem essa sensibilidade e essa conexão, você jamais vai poder reconhecer, né? Ouvindo ali a voz de Deus para não tomar decisões erradas, nem precipitadas. Sim. Então vai com calma e ore bastante. Sim. Eu vejo assim, você falando bastante, né? Com essa preocupação em alertar também adolescentes, as crianças nos dias de hoje, um mundo de cabeça para baixo do jeito que está, né? Tantos ensinamentos mais conturbados, né? Por conta da tal de liberdade. E eu lembro que você comentou sobre a preocupação da questão de ideologia de gêneros. Quando você teve sua filha, o seu filho, não lembro quando exatamente foi isso. Né? E eu gostaria que você falasse sobre a importância da gente se posicionar e orientar, né, também os nossos filhos, quem está ao nosso redor, quem busca por orientação, né? É muito, muito importante, assim, nesses dias de hoje, você entender que há uma responsabilidade na nossa vida muito grande de sermos realmente a voz de Deus nessa terra, de nos levantarmos e nos posicionarmos contra tudo isso, porque isso é um plano de Satanás. Não tem outra, isso não é liberdade, não é nada disso. É um plano de Satanás contra as famílias, contra as crianças, porque o inimigo, ele sabe tudo sabe que a família é projeto de Deus. Sabe tudo que Deus tem sonhado, né? E ele quer, o principal objetivo dele é frustrar esses sonhos, frustrar vidas, frustrar. Então eles estão agora, o foco de Satanás tem sido as crianças e os adolescentes. E eu falei sobre isso, inclusive tem uma das canções do infantil que fala que o nosso corpo é perfeito. E foi muito importante quando eu gravei essa canção, e eu sempre falo sobre isso, porque cada canção que a gente grava infantil, ela tem um porquê. Não é apenas uma canção bonitinha para ali. Não, tem ali a presença de Deus e tem um objetivo. Então você pai, você mãe, você homem, mulher de Deus, mesmo que você não tenha filhos, levante-se para falar sobre isso, diga aos adolescentes que Deus, ele não errou. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz, se Deus te fez, até mesmo você, adolescente, que está nos ouvindo, de repente tua mente foi tomada aí por algo do inimigo, por essa estratégia terrível de Satanás. A libertação chega para você agora em nome de Jesus. Amém. Deus, ele criou, tudo que ele fez é perfeito. Quando ele sonhou com você, menina, ele sonhou com você delicada, forte, corajosa, uma mulher linda, que vai gerar os sonhos de Deus, que vai gerar filhos ou físicos ou espirituais, que vai ser uma mãe, que vai ser uma mulher, que vai realmente impactar essa geração como mulher. Deus te fez perfeita.
Você é homem, menino. O Senhor, quando te fez, Ele sonhou com a tua história. Você é um homem valente, forte. O inimigo tem realmente tentado lançar estratégias, dizendo que ali, se a pessoa se encontra ali há felicidade. Mentira. É mentira. Não tem felicidade, não tem alegria em algo que está indo contra o projeto inicial e o projeto principal de Deus para nossa vida. Não vai ter alegria. O que você vai encontrar é frustração. O que você vai encontrar realmente é uma vida que você vai se sentir completamente perdido, porque Deus não te fez para isso. Então você, como voz de Deus, levante-se, fale contra, sim, contra as redes, contra todos essas pessoas têm se levantado a favor disso. Levante-se contra. Há um tempo que tem gente que pensa assim, não vou tomar, não vou levantar essa briga, não vou, não, me deixa aqui quietinho, não tem mais isso. Realmente chegou o tempo da igreja se posicionar e dizer assim, não, peraí. Lembrando que posicionamento não é julgamento, né? As pessoas confundem muito isso, né? Não é não ter amor. As pessoas, eu tenho muitos seguidores e muitos homossexuais, muitas pessoas de perto que eu amo. E não tem nada a ver. Pessoas que me seguem, que a gente conversa, que a gente tá sempre junto. E não tem nada a ver com julgar e ir contra condenar, a pessoa. Né? Ninguém tá condenando ninguém. Eu tô amando essa pessoa. Quando eu digo para elas, teve um amigo que me perguntou: Bruna, quando eu me casar, você vai no meu casamento? E eu olhei para ele e fui bem sincera. E eu disse assim, quando você se casar com uma mulher linda, cheia do poder de Deus, eu vou sim. E ele falou assim, você sabe que não é isso que eu tô perguntando. Eu tô falando de um amigo homossexual. Que a gente tem, sabe, essa liberdade. E ele falou assim, você sabe que não é isso que eu tô falando. Eu falei, pois é. O dia que eu aceitar cantar no seu casamento com outro homem, eu posso parar de cantar sobre a Bíblia e sobre Jesus. Porque não é uma questão, eu posso aceitar e respeitar a sua decisão. Falei para ele, amigo, respeitar a sua decisão não é eu concordar com ela. E ele ficou me ouvindo. Falei assim, eu prego a palavra. Eu não estou dizendo algo da Bruna, é algo de Deus. A palavra é contra essa forma de vida. A palavra diz que não está certo, que não foi para isso que Deus criou o homem e a mulher. Foi para o homem se unir com a mulher. Então, se eu vou no teu casamento e aplaudir e dizer assim, nossa, você está certo, eu paro de cantar, eu saio da igreja. Porque eu não vou estar servindo a Deus com meu coração completo. Eu vou estar aplaudindo algo que eu estou dizendo assim, não, é errado, mas eu vou aplaudir. E é o que, infelizmente, a gente às vezes faz inconscientemente. Não, eu não vou me posicionar, eu não vou falar para eu não magoar. Não, peraí, não é magoar. A palavra, ela nos confronta. Nem tudo que a gente vai ver na palavra vai ser para acariciar o nosso ego. Pelo contrário, é palavra de confronto. Sim. É certo. Deus está dizendo que sim, eu vou pelo que a Bíblia diz. Eu sou o que a Bíblia diz, eu vou aonde a Bíblia diz, eu vou fazer. Então, a todos os meus queridos homossexuais que estão nos ouvindo e assistindo, respeitamos a sua decisão. Mas eu não posso concordar com o seu estilo de vida. Porque eu sei que a palavra do meu Deus, que é verdade, diz que essa conduta de vida não vai te levar ao céu. Que essa conduta de vida não vai te fazer feliz. Pouco se fala hoje sobre o inferno. Sabe? As pessoas têm tentado, para viver um evangelho mais agradável, eu não falo do inferno. Abrindo concessões, né? Não deixa de... Não, vamos trazer para perto, vamos amar. E amar também se quiser continuar vivendo assim. E quando a verdade não é essa, a verdade existe o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, que nos leva ao céu. Ele é o único caminho que nos leva ao céu. Qualquer outro caminho, o final dele é o inferno. Então a gente tem que parar de dizer para as pessoas que não, continuem vivendo essa vida. Continuem vivendo desse modo que Deus vai te amar. Ele ama. Ele ama. Mas o final dessa vida não vai te levar para o céu. Vai te levar para o inferno, porque a palavra diz isso. Então, aos meus amigos, aos meus queridos ouvintes homossexuais, o que Deus tem para sua vida é a libertação. O que Deus tem para sua vida é algo que Ele sonhou para você. Receba todo o meu amor, o meu respeito,
Porque se você decidiu, eu não sou contra o que você decidiu, contra a sua decisão, até porque o Senhor, ele nos dá o livre-arbítrio. Mas eu estou aqui para viver a vontade de Deus e abrir a minha boca para pregar a palavra. Jesus não sonhou isso para você. Foi o que eu disse para o meu amigo. Eu disse, amigo, o que Deus sonhou para você não foi isso. Você me perdoa. Mas eu preciso te falar uma palavra que você não quer ouvir. Que eu sei que, no fundo, você vai ficar triste comigo. Não fica triste, eu falei pra ele. Não fica triste comigo, porque eu tô dizendo isso porque eu te amo. Se eu não te amasse, eu iria aplaudir e dizer assim, vai. E aí, lá no julgamento, quando o Senhor Jesus voltar e quando você estiver, que não vai estar, eu falei pra ele, lá e você vai dizer assim, poxa, a Bruna andou comigo. Poxa vida, ela sabia que eu estava errado, que o caminho que eu estava escolhendo era de morte, e de morte eterna. Era um caminho, eu chego a ficar, sabe, emocionada, porque se as pessoas entendessem que se a gente abrir a nossa boca para dizer, Karina, que você não vai para o céu. Gente, é morte eterna, é inferno. Você já imaginou viver uma condenação eterna? Não tem mais solução, acabou. É para sempre que você vai estar ali vivendo aquele terrível, terrível, sabe? Naquele lugar horroroso. Então, o que Deus tem para sua vida é libertação. Eu disse para o meu amigo, falei, Jesus te ama tanto que ele te dá chances. E ele está te esperando. Ele está esperando você tomar essa decisão. Mas receba todo o meu amor. Mas eu vou abrir a minha boca e dizer para você, não é isso que Jesus tem para você. Então, é por isso que eu me levanto. E eu ouço muitos homossexuais, sabe, sempre, e eu sempre digo isso. Ah, mas vai chegar o tempo, não tô preparado. Deus te prepara. É a hora que você falar assim, eu quero, o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai, sabe, voltar ao plano que Ele tem na palavra para você, que é uma família. Então eu me levanto contra as vozes de Satanás, porque aí eles podem, né? E aí fora, eles podem se levantar e dizer o que na cabeça deles é certo e que no plano de Satanás é certo, para influenciar nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Mas quando nós nos levantamos, as pessoas dizem assim, não, mas isso aí é homofobia. E não tem nada a ver com homofobia, tem a ver com amor. Não tem nada a ver com eu interferir na sua vida. Cada um vai viver a sua escolha, Karina. Cada um tem o direito. E esse direito vai ser respeitado. Assim como eu conversei com esse meu amigo que estava prestes a casar. Falei, eu amo a sua vida. Amo a vida do rapaz. Eu respeito a decisão de vocês. Vou continuar amando. Você pode continuar me mandando mensagem quando você precisar, mas toda vez que você me procurar, o que você vai ouvir é a palavra de Deus. Você tá certo disso? E ele me olhou e disse assim, ok. Falei assim, porque a palavra não volta vazia. Sim. As sementes que eu vou lançando, e você nunca vai poder dizer que você não ouviu a verdade que liberta. Você vai ouvir, a decisão é sua. Então não tem nada a ver com isso. Tem a ver com eu me levantar para pregar a palavra. Sim. O Senhor te ama com um amor incomparável. Eu também te amo, Karina também te ama. Nós te amamos. A gente jamais deixaria de amar. Nossa. Você não consegue amar um filho, apesar de todos os defeitos que ele possa vir a ter, apesar de todos os caminhos errados que ele possa tomar, você jamais vai deixar de amar um filho. O amor né? E é completamente diferente de você concordar. Amar é completamente diferente de concordar com o caminho. E eu posso amar e ir contra o caminho que você tomou, que é o que eu estou dizendo agora. A gente está se levantando e eu vou contra o plano de Satanás, que contra as crianças está dizendo assim, não, você pode ser o que você quiser, você nasce... Não, você nasceu assim, menino, porque Deus quis assim, e é assim que é o plano de Deus, você vai ser feliz assim. É mentira do inferno, é mentira de Satanás. E nós vamos continuar levantando a bandeira contra a ideologia, contra esse, meu Deus, está cada vez assim mais forte na mente das pessoas, sabe? Fazendo as pessoas pensarem assim, não, peraí. E eu já vi pessoas que estavam há anos casadas e largando, não, porque, não, peraí. É porque eu pensei melhor e eu acho que eu nasci, não... E não é isso, isso é influência do inimigo, é influência diabólica contra essas mentes. E nós nos levantamos como igreja para orar, para clamar, para liberar libertação, sabe? Proclamar libertação aos cativos e crer realmente num tempo de libertação, de restauração e de vidas que serão alcançadas para viver uma nova história. Então é por isso que nós nos levantamos, nós não vamos nos calar. E as igrejas que estão mudando essa forma e meio que
até batizando, né, casamentos, né, homoafetivos. Eu fico me perguntando. Mamãe, eu quero entrar. Quer entrar, meu Oh, amor? meu Deus, que lindo! Oh, meu Então Deus! entra, filho. Achei um Ai. Mamãe, eu quero entrar. Aí no. No microfone. Ai, vem lindo. Vem cá, vem, amor. Tá com vergonha. Oi! Ai, vem cá, meu filho. Meu Deus, mas é um príncipe, Jesus! meia hora ansioso, falei, tem que esperar Ah, terminar a história. senão Deixa eu vai fechar atrasar. aqui pra esse... Ai, Ai, lindo. Tá bom assim? Ai, eu posso ganhar um abraço? Daqui a pouco? Tá lindo. Então tá bom, daqui a pouco você me dá um abraço? Ai, tá vergonhado. Hã? Henrico, Aí, não vai. vai dar um abraço na Bruna, hein? Que canta aquela música muito linda. Não dá. Qual que ele veio, que ele sabe todas, né? Ele tá na época do Neu. Quando eu falo pra ele não, ele vai lá e vai. Que amor, vem cá, filho. Fica muito Vem envergonhado agora. cá. Ele Senta tá- aqui, então, daqui a que pouco gente ele vai começa a conversar. acostumar. Enquanto a mamãe conversa, senta aqui comigo. Fica aqui sentadinho. Olha que linda essa roupa. A cor que a mamãe mais ama, não é? É a cor preferida da mamãe. Oh, meu Deus. Do sapão do Ele coração. é o sapo abençoadão. Mora na lagoa e não para de cantar. Adorando a Deus, ele não para de louvar. É por louvar? É. Pula, 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 pula. Pula pra lá e pra cá. O sapo abençoadão não para de louvar. A gente sabe até a dancinha. Pula, 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 pula. Pula pra lá e pra cá. O sapo abençoadão não para de louvar. E aquela assim, ó. Tum, 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 bate meu coração. Tum, 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 ter Jesus é muito bom. Tum, 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 assim, assim. Tum, 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 é Jesus morando em mim. Ai, meu anjo, vem aqui que eu quero te ver. Eu não tô te vendo. Eu também quero te ver. Ah, o Henrico não veio hoje. Vem pra eu te vem, ver. não. Ah, Enfim. Cadê? você viu, filho? Oh, meu Queria Deus, ele é muito tanto, lindo, né? gente. Você gostou, amor? Eu vou continuar batendo papo. Posso bater papo? Você fica aqui comigo? Nossa, ele tá bonito. Sim. Tá com uma roupa linda. Você ó. viu? Tá lindão mesmo. Eu não consegui ver tudo ainda. Quando ele chegar aqui na frente, eu vou conseguir ver. Isso. Vamos continuar, então, não é? Nós estamos falando das igrejas, né? Que estão, né, mudando um pouco. Então, eu fico O me foco. perguntando realmente em que mundo eles estão vivendo e que palavra é essa Eles de estão Deus, seguindo. sabe? As pessoas têm mania de pegar a palavra e pegar os pontos que agradam, sabe? Os pontos que, como que eu vou dizer? Ah, não, Que isso se aqui enquadram me com a convém. forma de viver, Isso, né? me convém isso aqui. Então eu vou pegar esse ponto isolado aqui do versículo e vou viver isso aqui. E se esquecem que a palavra ela é toda Completa. para ser vivida. Então eu vejo assim que Deus vai realmente pedir conta a essas pessoas que estão à frente dessas igrejas, porque estão levando todo um povo a viver uma vida completamente contrária. A palavra diz que nós vamos ser responsáveis por muita gente quando a gente chegar lá naquele dia e apresentar as nossas mãos e as nossas obras. Muita gente que vai dar conta por essas vidas que estão sendo enganadas, porque é o engano. A pessoa a palavra não diz assim, venha como estás e permaneça como estás. Não, não. Venha como estás. E aqui Você vai ser vai ser transformado. transformado. O evangelho, gente, é muito claro, é tudo muito claro. A palavra de Deus é muito clara. A palavra diz que a porta ela é estreita.
Não é sobre viver as minhas vontades. Não é sobre viver os meus desejos. Não é uma porta enorme, larga, que eu faço o que eu quiser no evangelho. Sim. Que eu visto a roupa que eu quiser, que eu vivo a maneira como eu quiser, que eu falo o que eu quiser. Sabe? Que da maneira como eu quiser, não é oba-oba. Gente, é muito sério. É o evangelho, a palavra diz. E tá escrito também que por amor ao Senhor, nós seríamos odiados. Essa é a verdade. Que por amor ao Senhor nós seríamos entregues à morte todos os dias. Porque Jesus, o próprio Jesus, eu estava lendo esses dias, foi uma das palavras que também ouvi na minha igreja sobre o gadareno, que estava endemoniado. Né? E Jesus chega até ele naquela cidade e ora e expulsa os demônios daquele homem, vai para os porcos, aquele homem é liberto. E ao final daquele texto tão incrível, onde houve uma libertação naquele homem, o povo chega para Jesus e diz assim: nós gostaríamos que o Senhor se retirasse da cidade. E você para pensar e fala assim: não, tem alguma coisa errada, peraí. Eles pediram para Jesus, que libertou o homem que vivia oprimido, opresso, que vivia ali endemoniado, no meio dos cemitérios, causando baderna, destruindo tudo. Jesus chega, liberta aquele homem, faz um milagre, e eles querem que Jesus saia da cidade, porque eles estão um pouco incomodados com aquilo que ele está falando, com aquilo que ele está ensinando. Porque estava mais cômodo do jeito que estava antes, né? Exatamente. Então, infelizmente, o cenário que vivemos hoje, tem muita gente falando assim: Jesus, só nos dá licença aqui, porque a gente vai viver até do gosta, nosso jeito. É até legal, olha, o Senhor, a tua palavra, a gente até vai falar sobre ela aqui, mas não precisa só ficar aqui não. Sim. Não precisa só ficar aqui comigo não, porque não é a maneira como a gente quer viver. A gente não quer transformação, a gente não quer libertação, a gente quer viver o evangelho do nosso jeito, Sim. da nossa maneira. Sim. Aquilo que nos agrada, que não há diferença nenhuma para o mundo, que não há diferença nenhuma para ninguém. Você só está ali porque você... E não é isso. O Senhor nos chamou para viver um evangelho que transforma, que liberta, que nós nascemos para um novo tempo. Então, eu sou completamente contra essas igrejas. Me perguntaram um dia se eu ia cantar, eu falei: não vou, não canto, não vou compactuar com algo que está completamente fora dos princípios. O que o Senhor tem para cada um de nós é uma vida transformada e viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. E detalhe, porque não são só essas pessoas que precisam ser confrontadas. Todos nós precisamos nos confrontar as nossas vontades, Exato. confrontar nossos hábitos, confrontar a nossa carne todos os dias. Todos nós temos lutas. Só que enquanto a gente não abrir mão dessas nossas próprias vontades, a gente não vai viver o melhor que está por vir, né? Não é sobre só homossexualismo. Não. São vícios, sabe? São desejos, são pensamentos que o ser humano, ele luta diariamente contra. É todo dia, é uma luta diária. E você abrir mão diariamente do... Tá cantando? Você vai cantar presente? É diariamente, é você viver realmente... Senhor, é aquilo que o Senhor quer. O evangelho não é sobre mim. O evangelho não é sobre as minhas vontades. O evangelho é sobre a palavra, é sobre Jesus. Quem é Jesus e o que Ele quer para a minha vida, o que Ele quer através da minha vida. Amém, exatamente. Vamos, parar de temer a nossa transformação, parar de temer. A gente está sendo lapidado, né? Somos joias raras que precisam ser lapidadas todos os dias para que a gente brilhe, para que a gente mostre a verdadeira luz que está dentro de cada um de nós. E viva as grandes coisas que o Senhor tem para nós, os grandes milagres que a gente vai viver cada dia mais em nome de Jesus. Sim, porque sem esse confronto a gente jamais vai viver. Não adianta ficar esperando o tempo chegar, a hora chegar. É preciso transformação, é preciso confronto, e sabendo que durante esse confronto Deus está ali para nos amparar, para nos capacitar. Isso aí. Ele não só joga ali um problema para a gente mudar, os obstáculos e falar: se vira. Não, ele dá, o objeto de transformação, ele nos aponta, mas ele está ali para nos dar a mão e fala: eu vou contigo, vamos lá, porque quem faz a obra é ele. Sim. Então é só ter um coração, encontrar um coração disponível e ele vai fazer a obra. Sim. Fica tranquilo. E Bruna, falando em fazer a obra,
porque a sua obra está sendo feita maravilhosamente bem, através, né, dos seus louvores, da sua música, mas eu vi que você também fez o seu podcast, tem um podcast, porque eu acho importante a gente que às vezes só ouve, né, um louvor, que já é impactado, mas conhecer um pouco mais, e através, eu acho que de um podcast como esse que a gente está fazendo, como que você fez também, a gente conhece mais, né, do ser humano por trás do louvor. Você sentiu essa necessidade quando você pensou em fazer um projeto como esse? E foi. E engraçado, assim, Deus é perfeito, os propósitos dele são realmente lindos. Essa ideia do podcast veio da gravadora. Eu não imaginava, sabe? Eu comecei a fazer muitas lives, né? Eu senti essa necessidade de fazer as lives nas redes sociais, falando mais sobre testemunhos, sobre a própria palavra. Às vezes eu separo os textos e trago uma meditação. Porque eu senti essa necessidade, ainda mais nesse tempo, de trazer algo diferente, além do louvor. Sim. E quando a gravadora propôs o podcast, eu nunca tinha feito um. E eu falei assim, o que é isso? Falei assim, meu Deus, como que é? E eu estaria à frente. Eu falei assim, mas eu nunca nem participei de um. Como é que eu vou estar à frente de um? Aí, não, Bruna, a ideia é falar sobre as músicas novas e trazer os temas. Tá? Quando eles falaram, a minha mente abriu. Eu comecei a buscar a Deus de uma maneira que eu falei assim, ai, gente, uau, que lindo. E aí, a gente trouxe os convidados, foram, se eu não me engano, são 5. E foi tão tremendo, foi tão lindo. Foram podcasts não tão longos, porque a agenda do pessoal é muito corrida, né? E então a gente conseguiu fazer ali 1 hora e pouquinho. Porque às vezes tinha um que estava aqui, daqui a pouco, eu tenho que pegar um voo e fazer 40 minutos, mas a gente tentou os 40 minutos tirar tudo que a gente podia, não fala mais. E foi tão lindo. Foram assim 5. E incrível, foi assim, ver não só o seu testemunho, mas os outros aquilo que Deus estava revelando para aquela pessoa. Nasceram coisas novas, desafios do podcast. Tem alguns desafios, teve gente que disse, eu tô fazendo aquele desafio. E eu pensando, qual desafio, Senhor? Qual foi? Eu nem sabia que eu tinha lançado um desafio. Foi nascendo no momento, sabe? Então vamos lançar um desafio aqui agora. Pra você que quer viver isso, faça assim, assim, assim. E foi tão lindo, sabe, ver os testemunhos. Foi algo realmente novo. E o que a gente quer é, a cada dia, eu peço a Deus direcionamento para que Ele nos use. E a minha oração é, Senhor, me usa de todas as maneiras que um ser humano pode ser usado. Eu peço muito a Deus, em tudo que eu fizer, em tudo que eu falar. E aí nasceu, não só através do louvor, mas tem agora o podcast, e tem o documentário, as lives, tem um documentário que a gente fez e que a gente vai aprofundar ainda mais. Agora a gente fez um documentário só para as redes sociais, que está saindo, acho que já saiu o último episódio. A gente tá com uns projetos lindos para janeiro, eu ainda não posso contar nada. Mas olha, é pra janeiro. Gosto desse mistério, hein? A Cá vai saber depois que a gente terminar. Em off. Depois eu conto lá nos stories. Não. Ela vai contar de primeira mão pra vocês. É assim, algo que eu falei assim, é mais um sonho se realizando, então prepare-se. É algo que eu nunca fiz. Então eu falei assim, que coisa linda, já pra janeiro, eu aceito o desafio, vou fazer. Tô muito empolgada com esse novo desafio. É uma outra ferramenta que Deus também nos dá, e eu sei que vai ser bênção. Aí nasceram os desenhos, que era uma linguagem que os roteiros, Deus foi nos dando assim de uma maneira para falar para as crianças, e tá nascendo mais coisas pro infantil também, que Deus está nos direcionando. E tantas coisas que o Senhor vai tem o projeto Sou Humano, que as pessoas não sabem tanto ainda. Que é esse? O projeto Sou Humano é um projeto que nasceu quando eu tive meu primeiro filho. E ele ficou internado na UTI, porque ele nasceu prematuro. E assim, foi um tempo que eu fiquei muito, foi um dos maiores desafios também que eu vivi. Não deu tempo pra gente falar sobre isso, porque a gente tem tantos desafios, e eu fiquei assim, foi um momento onde eu me senti completamente lançada nos braços do Senhor. Foi um momento muito difícil. Foram 32 dias dele internado, e eu vivendo aquele momento um dos mais terríveis, porque fui para casa sem meu filho, eu só chorava, e eu via crianças partindo perto, e eu dizia assim, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia do presente que o Senhor me deu. Então, e as pessoas pediam para orar comigo, e eu dizia assim, não quero orar. E você imagina, alguém que nasceu de berço, eu não tinha forças para orar. Alguém vinha orar comigo e falava assim, pode orar só por mim na sua casa? Quem orava por mim em casa era meu marido.
eu não tinha forças, eu só chorava. E a pessoa vem pra salinha das mães da UTI. E eu não queria ir. E dizia assim, eu não quero. Eu não tenho forças para ficar ali. E assim, eu nascida de berço do evangelho, eu não tinha forças. Então, eu disse, Deus, quando eu me levantar dessa situação, que eu tô tão fraca, que eu tô tão triste, meu filho sair daqui, eu vou visitar hospitais, presídios, orfanatos, levando a palavra de Deus e o amor a tantos corações que estão como o meu está hoje. E aí meu Benjamin saiu da UTI, e tem 8 anos, é claro, pandemia não conta, ficamos 2 anos sem fazer essa obra. A gente visita, tenta visitar pelo menos uma vez por mês, às vezes não dá por causa da agenda. Hospitais, presídios, orfanatos, a gente leva, tem lugares que dá pra gente levar ajuda financeira ou de alimentos, não muito, porque eu ainda vou ter muito para ajudar muito. Hoje eu faço um pouco limitado, mas eu vou ali levando a palavra que é ilimitada, a palavra que tá cheia de boas novas. E às vezes é um sorriso, é um abraço. Então esse projeto arde no meu coração. Quem quiser conhecer um pouquinho, tem a rede social, @Projeto Sou Humano, se eu não me engano, que às vezes não mexo. Eu tô colocando as coisas lá ainda. E o que você tá fazendo isso, você tá fazendo as redes para quê? Não é nada a mais de dizer para você assim, faça. Olha lá, dá uma olhadinha. Mas como que eu faço? Vá, visite. Separe uma bolsa de compras, leva para alguém. Você posta 1 quilo de arroz, de feijão. Não importa, é o que você pode. Você tá plantando na vida de alguém. Sim. Eu não posso levar nada. Leva um sorriso, leva um abraço, leva uma palavra, leva um tempo. Sim. Porque às vezes tem gente que tá precisando receber um tempo. Oferte o teu tempo. O tempo que você estaria sentado vendo um filme, você vai num lugar e vai num asilo, para conversar com alguém, para dar um abraço. Agora tá um pouco mais difícil por conta da pandemia, mas tá melhorando. Você procura saber como fazer, sabe? Isso tem sido uma outra área da minha vida. Sim. Que eu tenho, que meu coração arde de uma maneira assim, juntinho com o louvor ali, porque é fazer a obra também. Eu falo que se as pessoas soubessem, né, o quanto que a gente se sente mais feliz quando a gente é solidário, né? Esse senso de responsabilidade, de ajudar o próximo, as pessoas fariam mais, melhor né? dar do que receber. E é pura verdade, é a palavra e nos enche de satisfação quando você faz pelo outro e fala assim, meu Deus, que bênção, eu pude fazer isso. É uma alegria. O que você pensa ainda para o seu futuro? O que você deseja, que arde aí no seu coração? Olha, muitas coisas estão ardendo, algumas para perto, outras eu não sei quando que poderão ser lançadas, mas a gente lançou um projeto esse ano em espanhol. Eu penso em lançar projetos também em inglês, sabe? Levar a palavra do Senhor a outras nações. Projetos ainda assim que, a partir desse de janeiro, que não posso contar o que vão nascer outros também nessa área. Você vai saber, já. É que eu ainda não posso contar, mas nessa área que também arde para eu ir também para esse tempo, sabe? Eu tenho sonhado muito em expandir o projeto Sou Humano. Eu peço muito a Deus que me ajude, que abra portas, que me traga parcerias dessa área e que abra também as portas. Eu oro muito, falo assim, eu vou ter muito dinheiro. Porque o pessoal acha que é pecado orar por isso. Não é pecado não, tá? Não é pecado não. Deus é dono do ouro da prata. E eu peço para Deus porque eu falo assim, eu tenho tantas coisas que eu quero fazer, tantos orfanatos. Eu vou em orfanato, tá caindo aos pedaços. Eu quero levantar aquele orfanato, eu quero fazer obras, eu quero fazer mais, eu quero... Tantas coisas que estão ardendo no meu coração que eu tenho clamado muito e eu sei que vai chegar o tempo que eu vou voltar aqui pra contar só os testemunhos desses projetos novos. A gente vai ficar aqui batendo um papo só dos projetos novos que vão se realizar em nome de Jesus. Amém. Tanto nessa área social como nessa nova área também que vocês vão descobrir em breve. Pode ter certeza que a gente já está aqui, clamando por isso. Amém. Orando junto com você, Amém. Desejando Amém. que essas realizações sejam ainda maiores e melhores. Amém. E que você continue brilhando a luz do Senhor na sua vida, Amém. Iluminando tantas vidas, glória. tantas pessoas. Muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua vida, pela sua dedicação, por tudo que você representa, pela sua força, pelo seu empenho
entusiasmo e a sua gratidão pela vida e pela Amém. presença de Deus Amém. que transborda através de Amém. você, Amém. viu? Amém. Ai, que linda. Ai, que linda é você! Ai, eu que agradeço e oro para que Deus continue te usando. Amém. Dessa maneira linda Cada como dia Ele tem mais. te usado. Ele está te usando dentro da sua casa, Ele está te usando para milhões de pessoas que te seguem, milhões de pessoas que te ouvem lá nas redes, que te ouvem através do podcast. Eu tenho certeza que você já tem ouvido grandes testemunhos e vai ouvir ainda testemunhos maiores de pessoas que serão alcançadas por causa da tua vida, por causa do coração que você tem colocado diante de Deus. E eu oro para que Deus te preserve assim e realmente te conserve assim, com esse coração humilde e com essa alegria que a gente vê que realmente transborda e brilha realmente a tua alegria e o teu amor pelo Senhor, Karina, que eu oro para que esse amor seja sempre assim, esse primeiro amor, que é o que todos nós precisamos buscar todo dia. É o primeiro amor, é a paixão por Deus, pela obra, é a paixão por vidas. E que queime no teu coração cada dia mais. Conte sempre com uma amiga que vai estar lá no Rio orando por você, celebrando suas vitórias, celebrando os gols. Cada gol que você fizer, a gente vai estar celebrando as conquistas e os sonhos que Deus ainda vai colocar no teu coração. Sim. Eu vou estar aqui orando e a gente vai estar aqui amém. vivendo esses sonhos com você. Sonhos ministeriais, sonhos Amém. poderosos aí que eu sei que Deus fala aqui no meu coração que serão grandiosos. Amém. Para que você leve a palavra dele ainda a muitas e milhões de pessoas que ainda não ouviram e que vai chegar até ele por tua vida. Amém, amém, que assim seja. E nós Amém. também estamos com esse mesmo pensamento. A todos vocês que tiraram esse tempo que é precioso para ouvir, para aprender, para ser tocado. Então a gente já celebra desde já a sua vitória, a gente Amém. já celebra esse encontro, esse aprofundamento e essa conexão. Amém. Né, meu anjo lindo? Nós vamos cantar uma música agora. Você pode escolher uma música pra gente finalizar? Uma música que o Henrico vai gostar? Ai, eu tô pronta pra ouvir qual que ele quer, que eu vou cantar aqui. Aproveita, meu anjo. Qual você quer? Fala pra mamãe. Qual? Qual? Aquela que tá no começo? Qual que é a primeira que tá no começo? Hã? É, mas qual que é a primeira? O corpo perfeito? Ah, é o corpo perfeito, não é? É essa? Essa? É essa? É. Então, em homenagem ao Henrico, em homenagem a todas as crianças pequenininhas e as crianças, assim, igual a gente assim, né? Que o teu coração possa ser como de uma criança também e que o Senhor te abençoe muito, que o Senhor te direcione, te abençoe, que você tenha essa pureza e realmente essa inocência, que possamos voltar ao tempo da inocência. E o teu corpo é perfeito, viu? Leve a palavra do Senhor, abra a tua boca, vamos cantar então. Vamos lá. Ai, deixa eu ver como é que começa, ó. Quero ver quem vai conseguir me acompanhar. Quero ver quem vai conseguir sem errar. Dança, bate, estala. Dança, bate, estala. Dança, bate, estala. Dança, bate, estala. O nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor. E cada movimento é para o seu louvor. Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor. E cada movimento é para o seu louvor. Vamos lá. Quero ver quem vai conseguir me acompanhar. Quero ver quem vai conseguir sem errar. Roda, pula e pisca. Roda, pula e pisca. Roda, pula e pisca. Roda, pula e pisca. O nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor. E cada movimento é para o seu louvor. Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor. E cada movimento é para o seu louvor. Ai, Posso que escolher lindo. uma agora, filho? Posso? Você quer escolher mais uma? Hã? Eu vou querer a do coração. Ah, tá. Eu quero a do coração. Pode ser a do coração? Pode? Que o papai também gosta do coração.
Qual do coração? Tum, tum. Ah, tum, tum. Vem cá, amor, senta aqui com a gente. Tira a máscara. Que a gente tá... Vamos cantar o coração, que a gente gosta, né, meu amor? É para todas as famílias, então. Olha que família Sim. linda, Jesus! É família de filme, né? Fala sério! Lindos. Vamos lá. Você vê o tom dela, que às vezes eu tiro um tom lá altão e chega no meio, ela fica super alta. Tum, 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 bate meu coração. Tum, 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 ter Jesus é muito bom. Tum, 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 assim, assim. Tum, 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 é Jesus morando em mim. Unindo as mãos em forma de um coração. Eu te desejo amor e tudo de bom. Unindo as mãos em forma de um coração. Eu te desejo amor e tudo de bom. Meu coração que faz tum-tum guarda um tesouro. Um amor tão grande assim, assim.